Mas muito bem. Vou pedir para você tirar as ovelhas da sala. Take your ships away. Ó. Ship pode ser ship de barco. Ou sheep das ovelhas. Take your ships away. Porque the wolf is here. Boa noite, Pisco. Boa noite. Tudo bem? Tô tentando ser mais sério. Ah, tá. Então sejam muito bem-vindos para esse evento especial, que é o Wolfcast Night com o meu querido co-anfitrião Alex Pisk, que está aí hoje com as mandingas dele. É engraçado, vou até comentar com o convidado que eu vou apresentar aqui agora, que em relação ao Pisk, tá? Eu tenho algumas coisas que são meio paradoxais na personalidade dele. Porque ele é um biólogo, professor de biologia. Ele é um cara... É complexo. Porque tem horas que assim, eu falo, não. Por exemplo, ele não acredita na Terra plana. Tudo bem. Até aí tudo bem. Pode ser hexagonal, talvez outra coisa. Mas aí, de repente, ele traz pedras. Teve uma vez que ele colocou álcool e ligou as pedras no sol. Você acredita num negócio desse? É, cara, porque ia trazer uma energia, uma vibe. Então, assim, é uma personalidade complexa, um tanto quanto paradoxal em alguns momentos. Muito obrigado pela sua existência, Pisk. Aquela vez, só pra te avisar, eu já te falei isso. Abriu um raio de sol em cima do prato. Você lembra dessa porra? Sol em cima do prato. Foi foda aquilo. Até eu Até o garoto. Que porra foi fora, rapaz. Aquilo ali, deixa quieto. É conversa para outro momento. Eu tenho aqui hoje, turma, para falar com a gente, na verdade, um membro da mesa que faz parte do Wolfcast Night comigo aqui tá. Sempre tá um momento ao Pisk, um momento desse cara que conheci aí pouco mais de um ano. Um ano e um mês aí. Um ano e um mês e vem, porra, cara, mostrando muito valor para quem tá junto com ele, vem trazendo muito conhecimento, muita experiência. E eu quero saber, eu acho que é legal para vocês conhecerem um pouco mais esse cara. Vocês já conhecem o Pisk, a gente já tem podcast com ele, vale a pena voltar e assistir o podcast do Pisk em algum momento. Mas ninguém conhece você ainda, Jean Nascimento. Boa noite. Boa noite, garoto. Boa noite, Pisk. Tudo bem? Tudo bem, tudo em paz. Apesar das cortinas mostrarem claridade, a gente está agora... Fuso horário, né? A gente está na Finlândia, tá certo? Então, nosso escritório foi transferido para a Finlândia, que fica à noite, 10 da noite. Então, é noite aqui, de algum momento, de alguma maneira, tá? Gé, a gente se conhece há pouco tempo. Dentre as pessoas que estão com a gente no nosso círculo no SST e trabalham com a gente, ou sei lá, colaboram em alguma capacidade com a gente, você é um dos caras que está há menos tempo. Verdade. E é um dos caras que tá. Que eu digo assim, quando eu falo. Tem a Fran, né? Que tá menos tempo. Tem a Naruta 01, que é a primeira membro da equipe de tecnologia Naruto's and Company, que o Nagas é que gerencia, Naruto's and Co. Nagas. Tá certo? E vai pro podcast, tá? Você vai aparecer no YouTube, tá bom? Catiane, tá? Seja bem-vinda aí à empresa. Muito sucesso para você e saúde. Tá bom? Saúde importante. Boa sorte. Boa sorte. A gente, lógico, mas eu digo até muito especialmente na questão de interagir com os membros, com os traders, investidores, alunos que a gente tem. Você é um dos caras que está há menos tempo, né? O Pisk tem ali a turma dele, que são os experts dele, que já estão desde BMAX, já tem um tempo. Eu acho que talvez o seu expert mais novo já tem um tempo, já, não tem? Deve ter quase 2 anos já. Né? É uma turminha já. O Ali que está comigo também, a turma que está ali comigo, o Edu mesmo, está há mais tempo. Mas, falando do meu lado, e é por isso que eu quero entender, eu quero procurar entender um pouco da tua história, um pouco mais da tua história, mas eu preciso dar um prólogo do que aconteceu dentro do SST. Ele se tornou um aluno nosso, na BMAX, caiu lá na minha sala e falava pra caralho no chat. Tudo ele perguntava. Chato pra caramba. Por quê? Eu nunca vi, eu não lembro. Ele travou no meu andar e depois não foi pros outros. Não caiu? Não. Plim, as pessoas iam caindo. Não foi pro submundo. Porque no Discord nosso era eu, você e Renan. Não é isso? No Discord do BMAX. Acho que eu era o último. O Pisk era o último andar. Do fundão.
Mas aí ele caiu comigo, e eu acho que talvez foi por uma questão da identidade, da questão de gestão de risco, e eu quero que você conte o porquê disso, e acabou ficando, foi ficando, e se mostrou. Mas eu queria saber como é que... Isso não é necessariamente característica pessoal, eu acredito. Eu acho que também tem um pouco de background do que faz, da vida. Eu queria voltar um pouquinho lá no teu passado, e entender um pouquinho do começo ali da tua infância. Primeira coisa, você é da onde, filho? De onde você mora? De onde você nasceu? Então, eu nasci em São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo mesmo, né? Mas eu vivi como, tipo, meio nômade, assim. Minha família sempre morou um tempo no Rio, morou um tempo em Minas. Todo mundo indo junto, família toda? Sim, da minha casa, sim. Porque como meu pai era gerente de supermercado, então, de vez em quando, parecia uma transferência para ele. Aí todo mundo acompanhava ele nessas transferências que ele fazia de loja. E aí a gente morou um tempo lá no Rio de Janeiro, um tempo em Minas. E aí depois a gente voltou para São Bernardo, que foi onde eu nasci. Quanto tempo você está em São Bernardo e vocês voltaram? Dessa última vez que a gente voltou, eu tô aqui desde os 8 anos de idade, faz um tempinho. Então foi mais a foi mais pequenininho ali e tal, que eu viajava bastante nessa... E São Bernardo é uma cidade que tem grandes personalidades no mundo aí, que são lá de São Bernardo, né? Que moraram lá. São Bernardo, para quem não conhece, nunca teve em São Paulo. São Bernardo do Campo faz parte do ABCD, que chama ABCD, sei lá, EFGHIJ. É o ABC, né? O tradicional ABC, que são as cidades que compõem a região metropolitana de São Paulo. Então tem a cidade e tem o ABC, que seria Santo André, São Bernardo, São Caetano, e o D, que é Diadema, né? Então é bem do lado. Para quem não conhece São Paulo, aqui, ali onde eu moro, né? Santa Amaro, que era uma cidade, né? Era uma cidade. Que na verdade, se você pegar o ABC, né, que a gente de fora tem uma visão diferente. Aqui você vê que é tudo a mesma coisa. Muda porra nenhuma. Se você é que o ABC ele divide por uma rodovia, até duas. Você pode ter que cruzar Imigrantes e Anchieta para chegar lá. Mas você tem como chegar na casa do Jean sem entrar numa rodovia. Você vai ali por trás da Avenida dos Estados, passa ali Heliópolis, sai em São Caetano, vai indo por dentro. É verdade. E você chega sem rodovia. Então você fala assim, não sair da cidade. O ABC ele começou ali como a cidade dormitório de São Paulo. Então o pessoal vinha trabalhar aqui em São Paulo e só voltava para casa para dormir, né? Lá no ABC. Mas depois que veio as montadoras pro ABC, aí o ABC ficou grande e aí virou cidades mesmo de grandes. O ABC então seria a Detroit brasileira? Nossa. Um pouco mais chique, né? Um pouquinho mais chique só. Um pouco mais chique que Detroit. Lá tem fábricas famosas. Que tem lá? São Berlondres, né? São Bernardo. São Berlondres. Coisa linda. O que tem lá? Tem a Volks? Tem a Volkswagen, tem Mercedes. Lá dentro Ford também. São indústrias grandes, né? Sim, sim. A Ford antes de fechar, que fechou, né? Mas... É raça forte. Mas ela ficou grande por conta das montadoras. Lá a Scania também tem lá. É tipo que a Embraer é para São José dos Campos, as montadoras são para São Bernardo. Sim, sim. Foi fundamental ali no início. Muito industrial, né? Era muito industrial. Hoje o setor de serviços é mais forte lá hoje, mas é industrial. Muitos sindicatos. Como que é? Muitos sindicatos, sindicalistas. Sindicatos pra caramba. Foi ali que o sindicato metalúrgico, né? Se formou. Se você tem uma região... Ali é o berço do PT, na verdade, porque o sindicato dos metalúrgicos começou ali força, e tudo mais. Você foi crescendo, foi estudando, e aí, como é que foi essa tua vida, assim? Eu tenho uma pergunta. Certo. Até respira fundo. Você disse que seu pai era gerente de supermercado, né? Sim, sim. Ele levava muita comida perto de vencer para casa ou como é que é? Putz, direto. Pode. Não, é porque é o seguinte... Calma. Ih, caralho. Falei merda. Não, é o seguinte. Perto de vencer, sempre desce o preço. Sim. Aí ele via que ia vencer, descia o preço, ele comprava a preço baixo. Ele não levava de graça. Não, ele comprava. Sempre comprou. Só que aí, quando você compra a preço baixo, ele comprava uma tonelada de comida, vencia metade, porque... Ninguém conseguia comer a quantidade que ele comprava. E aí nunca valia o investimento. Mas ele fez esse investimento toda a vida dele. Por isso que você tinha, por exemplo, que você contou pra mim, toneladas de estrogonofe. Tipo, é o mês do estrogonofe, todo dia. É o mês da picanha. Não. Teve uma vez que foi... meu pai comprou coisa de tipo... tipo, lá em casa eram 5 pessoas. Ele comprou coisa de 30 quilos de picanha. A gente passou mais de um mês comendo só picanha todo dia, mano. Todo dia. Foi muito engraçado. Ponto de não gostar mais de picanha. A minha mãe ficou puta com ele. Falou assim, mano, quero fazer uma carne cozida, eu vou fazer a picanha cozida.
Não, nem fala em carne, cara. Porque assim, ó, eu não sei o que acontece. Carne perto de vencer, eu não sei que supermercado que ele trabalhava. Não, mas isso não era perto de vencer, não. É porque desceu o preço demais na promoção. Aqui no carro é 4, né? Aqui no carro é 4, já tive o desprazer de comprar 2 vezes já picanha estragada. Ô, louco, cara. Aí é complicado. Estragada. Vontade de... Daí não dá, não. Tem muitos supermercados que tem problemas, tem alguns bairros... Ali não é problema. O que eu não gosto de comprar em supermercado, que eu fico puto quando tá estragado, se você levar, os caras trocam. Se o supermercado fica acabando a luz, e aí até o Jean, eu acho que me contou uma história que às vezes não é isso. Que você compra o sorvete e ele já tá granularizado, como se ele tivesse descongelado e recongelado, ele vira uma raspadinha. Né? Você me contou uma história que não é necessariamente isso, não, né? Então, às vezes não. Gelo. Quando falta organização ali da gerência em armazenagem, às vezes fica um tempo fora da geladeira mesmo e depois coloca, mas aí... Aí é desorganização. Desorganização. Quando a loja é desorganizada, acontece isso aí. Tá certo. Bom, por uma questão importante, a gente não vai mencionar que rede de lojas ele trabalhava, tá? Mas ele já é aposentado. Ele aposentou e foi trabalhar lá nos Estados Unidos com minha irmã. Tá lá nos Estados Unidos. Foi pra lá. Você, na sua adolescência, você tinha uma ideia para que caminho você queria seguir na tua vida? Então, cara, quando eu era adolescente ali, pequeno e tal... Que idade você tem hoje? Hoje eu tenho 25. Ah, tá. Eu achei que eu era adolescente ainda, cadê? Não, aí minha mãe é professora, né? Então minha mãe sempre me incentivou muito a estudar, todo mundo lá de casa. E eu sempre gostei de estudar. Desde pequeno, eu sempre curti, assim, era um desafio para mim. Eu fazia competição quando eu era pequenininho de estudar e tal. Quem conseguia terminar os exercícios primeiro, era sempre esse tipo de que apanhava na escola, então. Não, mas isso quando era... Isso ali na 2ª, 3ª, 4ª série. Quando eu fui pra 5ª série e tal, que eu tive que ir pra escola pública, né? Até lá, minha mãe trabalhava numa escola particular e eu estudava nessa escola particular porque minha mãe trabalhava lá. Depois minha mãe foi trabalhar em escola pública e aí a gente não teve grana pra pagar a escola particular. Então tive que ir para a escola pública e aquilo me desanimou de estudar, porque não via mais como um desafio e tal, comecei a dormir nas aulas e tudo mais. Então eu era o cara que, tipo, chegava na escola, tinha 6 aulas, eu dormia 4. Fácil, dormia pra caramba. Você conseguia levar nota tranquilo, então? Sim, aí chegava ali na nota, eu achia 1, 2 aulas, conseguia tirar 7, 8, 10. Aí sempre mantia a nota bem acima da média. E aí a minha escola foi meio que levada assim, porque os professores reclamavam que eu dormia, mas eu tirava todas as notas. Então, não tinha, para mim, na minha lógica, não tinha muito o que rebater. Eu falava assim, mas as notas eu tô tirando, o que eu tenho que fazer, eu tô fazendo. E aí era como fui levando a escola e eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. Então... Eu sabia que ia ser alguma coisa com exatas, com lógica e tal, mas não sabia ainda o que eu ia fazer até eu terminar o ensino médio. Passou coisas de tipo engenheiro, coisas do tipo que sempre aparece quando você gosta de exatas, né? Mas eu não soube até eu terminar o ensino médio, que aí foi quando eu decidi me tornar militar. Oi? Foi. Quando eu tava no 3º ano do ensino médio, né? Eu fazia jiu-jitsu. Então eu sempre gostei de lutar. Você era magro? Era. Nossa, que maldade, cara. Nossa. Eu fazia jiu-jitsu, fazia outras lutas também. Fiz um pouquinho de boxe, um pouquinho de MMA também. E aí eu falei assim, cara... E o meu professor, ele incentivava muito, assim, a carreira militar. Ele curtia. Aí eu falei assim, cara, vou pesquisar sobre. Comecei a pesquisar, falei assim, pô... É um meio, tipo, via as coisas que eles fazem lá no norte do país, principalmente. Essa parte, falei assim, cara, os caras fazem um trabalho foda lá. Que caras? Os caras do exército mesmo, essa questão de, tipo... eles são pra toda obra lá no norte, né? Se for pra construir ponte, eles estão construindo. Se for pra vacinar gente, eles estão vacinando. Defender fronteira, defende. É que aqui no Sudeste e tal, a gente não vê a presença, né? Mas lá eles são muito importantes. Então eu falei assim, cara, vou ser militar e ajudar as pessoas ali, velho. Por quê? Porque eu sempre senti que eu tinha que ter um impacto na sociedade.
Por quê? Sempre, porque é o jeito que eu achei uma razão para viver. Minha Isso razão tem- Mas de você viver. não foi militar. Não. Acabou não indo. Não, pera, Você- não, você se não, pera, essa arrepende- história não é você se possível que ela arrepende acabou aí. hoje? Ela tem que ter mais detalhes. Você se arrepende hoje, vendo, por exemplo, a quantidade de aquisições de Viagra pelo exército? Você se arrepende de não ter seguido a carreira? Não me arrependo de ter Não, seguido a então tá carreira. bom. Mas você acabou fazendo alguma coisa ou você desistiu em algum momento? Não, eu fiz cursinho para passar nos concursos militares, né? Que concurso é? Só pra entender um pouco. Então, tem alguns concursos militares, cada força tem uma, né? Uhum. Das Forças Armadas ali. Então tem concurso para tenente do Exército, que é a Agulhas Negras, que você vai lá e vira um oficial do Exército. Tem da Aeronáutica também, que é a AFA. Tem do Barro Branco, que é do PM de São Paulo. Então eu estudei para esses concursos, fiz cursinho e tal para passar. E passei no do Barro Branco, passei como sargento da Aeronáutica também. E acho que foram esses dois. E soldado da PM também, passei nesses dois. Mas como eu tinha passado no Barro Branco, falei assim, cara, vou pro Barro Branco e não para ser soldado da PM, já que eu posso ser oficial. E acabou não indo por quê? Não Então, seguiu carreira por aí quê? eu passei na prova escrita. Quando eu fui pro teste físico, aí eu não passei. Não Teste passou? físico. Não passei no teste Em físico. qual modalidade? É porque lá é uma somatória de pontos, né? A Uhum. minha somatória de pontos, eu fiz o cálculo, falei assim, beleza, dá pra eu passar com folga, pelo que eu fazia. E eu tinha um condicionamento físico bom naquela época. Falei assim, não, pelo que eu consigo fazer, eu consigo passar. Só que aí, na hora da abdominal, o abdominal tem um efeito discricionário. Fica o cara ali do seu lado e o que ele contar vale, o que ele não contar não vale. É um soldado que fica do seu lado te avaliando. E aí na minha contagem eu fiz 36, na dele eu fiz 28 abdominais, aí eu não passei. Foi esse. Então quer dizer que você foi para a área de matemática por causa de alguém que não sabia fazer conta. É isso? Não, só para entender. Não, é porque lá eles podem ou não considerar o abdominal feito. Tem esse quesito lá na PM. Eu acho engraçado que você tem uma exigência muito grande para entrar e depois... O cara fica barrigudo. Não é? Mas é o cara que não tá em campo que fica barrigudo. Se o cara tem que estar no campo, ele acaba... Depende da função, né? Depende. É porque depois que você entra, aí você tem que escolher Aí se você relaxa. se você vai pra área interna, se não vai e tal. Tem as frentes lá. Ah, mas tem uns PB que sai da Infantaria viatura que primeiro sai barriga, velho. Tem. Tem os caras fortão também, mas tem uns que primeiro sai barriga. Mas talvez o cara já esteja também já num patente maior, também já tá... Não, aí vai muito pelo plano de carreira, mas assim, realmente de rua é complicado. Mas a gente vê muito. Sim, Vê muito. de O fato. que acontece? Você estava esperando o farol abrir, Nagas? É isso. Pô, agora eu comi amendoim. Mas eu aceito. Puxa, que bonito, Nagas. Esse queijo é muito bom. Muito bom Esse queijo. você deixa aqui, porque aí eu divido com o pisco. Como assim? Eu divido com o Jean, você come. Mas eu acho Eu vou pela estatística. Não, eu né? comi Vai muito, sobrar eu mais. comi muito no almoço, cara, Pô, sem condição de comer. eu acho que a gente podia tomar mais Coca Zero. Aliás, Nagas, a gente vai precisar de Coca Zero na minha geladeira, tá acabando aí. Ô, louco, vou querer uma coquinha também. Aliás, Jesus Cristo, todo mundo deve. desafio aí pra você, contagem de quantos pedaços de queijo o garoto vai cortar no final desse podcast, até o Isso, final. isso. Bota aí nos comentários. Eu como mesmo. O meu pagamento pelo podcast é o queijo brie. Então você não passou. Eu não passei. Você ficou puto pra caralho? Pra caralho. Aquele tempo ali eu fiquei fudido Eu acho da que o cabeça. pior é essa sensação de, porra, eu Vamos começar. contei o negócio, eu fiz, eu passei por uma coisa que provavelmente foi um erro. Uma fé, Você acha ou que foi erro. um erro ou foi uma mafezinha ali? Um negocinho? Cara, uma filha da é- puta? Ou você acha Então, que você eu tá achei só que- massageando seu ego e talvez você tenha contado a mais? O Pisque também quer Coca? Talvez Não, faltou cara, oxigênio não. no meio, você tá vendo 14, aí 23. Não, assim, avaliando hoje, eu vejo que teve má fé. Mas Isso dá também raiva. foi culpa minha. Mas Mas isso- também foi culpa minha. Se eu tivesse pontuado mais nas outras coisas, isso não Você ia acha garantir. que você fez o suficiente? Se eu tivesse Se feito você não fez eu o que tinha passado poderia ter- independente, cara. você eu não ia poderia ter deixar feito margem pra mais. isso. Você poderia- Sim. Isso não é um resquício da época de escola? Que você
Poderia ser, cara. Poderia ser. Psicologicamente? Poderia ser. Cara, fiz aqui... Não, essa mentalidade da época da escola só foi mudar quando eu conheci o mercado financeiro. Antes dela, eu sempre era assim. Se eu Você era a lei do menor esforço, então. Suficiente. Se eu ver que o que eu tô fazendo tá... Tipo, eu tô acima da média fazendo pouco, eu vou continuar assim. É assim. Sempre foi assim. Não tinha aquele pensamento, pera, se eu tô acima da média fazendo pouco, então é porque eu tenho performance. Então se eu fizer mais, eu arrebento... Isso só veio com Então, o mercado então hoje financeiro. você entende os professores que ficavam com raiva de você? Viu como isso refletiu na sua vida? Pode chorar. Mas aí ele vai falar assim, na escola não tinha como tirar 15. E daí? A questão da escola é que eles tinham um conteúdo programático ali. Se eu já aprendi aquilo, ele tinha que ficar repassando, e isso me enchia o saco. Porque você ficar do mesmo conteúdo semanas e semanas, eu sempre aprendi muito rápido. Por minha mãe sempre me incentivar a estudar desde pequeno. Então eu consegui... comecei a aprender muito rápido as coisas. E aprendendo muito rápido, eu queria sempre passar. Mas você acha que isso é importante? Esse realmente aqui é bom, que eu posso ficar assim, né, JP? Tá tranquilo na câmera? Deixa eu olhar ali. Tá. Os pais são importantes mesmo em incentivar essa questão de estudar, ou você acha que é uma característica sua? Cara, eu acho que minha mãe tem grande importância aí. Grande importância, porque quando foi ali no começo da escola, minha mãe colocou eu para estudar antes da primeira série ali e tal, já em particular, que era onde ela trabalhava. E quando eu era criança, só brincava e tal. Agora eu vou ter que começar a estudar mesmo, que fosse aqueles estudos bem iniciais, né? Assim, eu não queria quando eu era pequeno, eu tenho memória disso. Só que aí minha mãe falou assim, não, você tem que ir e tal, e sempre me incentivou. Fala assim, eu não quero que você não estude... seu pai trabalha de domingo a domingo 12 horas por dia, Você vai querer isso no supermercado? Trabalhar aqui no supermercado que nem seu pai? Você vai querer ser que nem seu pai ou vai querer ser coisa melhor? Exatamente, tá. Basicamente isso. Okay. Aí eu falei assim, aí eu fui pra... Aí eu falei assim, beleza, vou estudar, me dedicar nisso aí. Hoje eu trabalho mais que 12 horas de domingo a domingo, mas não é dentro do mercado. Nem é no mercado. É no mercado financeiro. Quer dizer, no fim você acabou trabalhando no mercado A vida é uma 12 merda. horas por dia. É verdade. Essa foi boa. Cara, chega na tua casa hoje e fala, mãe, no fim... Assim, mãe, no fim, eu tô trabalhando mais que 12 horas todo dia. No mercado. No mercado. Você... O que a tua mãe imaginava pra você como uma carreira, assim? O que na cabeça dela ela tinha? Ela sempre imaginou eu fazer faculdade, acabar a faculdade, seguir uma carreira dentro de uma empresa e me aposentar por uma empresa. Estabilidade ou concurso público, sempre foi essa ideia de estabilidade. Hoje ela não fala mais com você, depois do caminho que você seguiu. Mais ou menos não, isso. Ela fala, ela entendeu. Hoje ela entende tudo que eu faço. O mãe do Jean. Pô, ele tem cabeça boa. Você vai assistir o podcast com a sua mãe, né? Eu vou assistir com ela. Assiste com ela. Sim. Mandar um beijo pra ela que me recebeu lá no apartamento dela, tá? Que a casa não é do Gé dela, tá? Ele só mora lá. Um beijo pra você, dona... Reginalda, um beijo pra você. Um abraço pro seu Jean pai, tá bom? Que eu não sei. Jaime, que tá lá com a irmã dele, lá nos Estados Unidos, que também vão assistir, né? Então, um abraço pra vocês aí. É um pessoal muito legal mesmo. Sua família é muito legal. Teu irmão também, que eu não esqueci. Juan. Jean e Juan. Nossa, mano, confundiam demais. Era pra ser uma dupla sertaneja, não era? Como provavelmente a mãe dele tá assistindo, eu não vou falar o que eu pensei. Jean, você... E aí, passou a puteza lá do militar e o que passou na tua cabeça? Então, eu falei assim, cara, não vou estudar outro ano. Pensei, não vou estudar outro ano pra passar no concurso militar. Eu fiquei realmente frustrado quando não tinha passado. Falei assim, cara, vou procurar um emprego, trabalhar de carteira assinada, que aquele tempo eu fazia bico de garçom. Então, quando eu estudava de segunda a sexta pro concurso. No sábado e domingo, para eu tirar um dinheiro e tal, eu trabalhava de garçom. E aí eu falei assim, não, vou procurar um emprego com carteira assinada, não sei o que lá. Garçom de restaurante normal ou de chucheiro? De restaurante normal, né? Não, restaurante não. Aqui São Bernardo tem chucheiro pra caceta. Viu? O quê? Chucheiro. Tá. Depois eu te explico o que é que a mãe do Jean tá assistindo. Imagino, mano.
E você trabalhou de garçom, Foi. Isso na fase do colegial ou depois você acabou o colegial, o ensino médio? Eu comecei a trabalhar de garçom ali no final do ensino médio, ali com 16, 17 anos. Sabe carregar uma bandeja, então? Sim. Naga, você tá dispensado do serviço de bandeja. Foi transferido agora, você sabe fazer assim? Não, assim não. Assim não. Continue. Assim vai ficar bom, vai virar a porra de uma foto pro meu feed, né? Vai ser uma merda. Continue. Tá. Faça uma montagem e coloque alguma coisa na mão do Garufi aí. Desafio. O garçom que carrega assim, ele ganha mais. Ganha? Não, tô brincando, não sei. Não, mas se você tem um... Não, mas não é. O garçom que carrega no alto, se você tem um bar ou algum lugar que é movimentado, o cara levanta e passa por cima com a... Cara, aquilo ali é skill avançado. É treta de fazer. Aquilo é skill avançado. E aí você foi atrás de um trampo ali, de um trabalho. Deu alguma coisa? O que deu? Então, eu virei auxiliar administrativo, recepcionista, e numa escola de inglês, que, aliás, um abraço aí pra Viviane, a dona da escola. Muita gente boa comigo. Qual sempre escola? Foi. Ainda existe? Existe, é uma lá de São Bernardo, Masterpiece. Passa a propaganda aí. Como é que chama a escola? Masterpiece Idiomas. É boa a escola? É, boa pra caramba. Tá bom. Ele mandou um abraço pra mulher, vai dizer que é ruim agora também? Não, mas é uma né? boa escola, sim. E o que você fazia lá na escola? Então, eu era recepcionista, auxiliar administrativo, né? Então, fazia desde a parte de recepção mesmo do pessoal, venda, um monte de coisa, cara. Ó, tá vendo? O SST, no fim, é uma pequena empresa. Tem gente que também faz de tudo aqui dentro. Não, eu fazia bastante coisa ali, cuidava de algumas coisas financeiras da empresa e tudo mais. Fui fazendo ali e até que chegou um momento que eu falei com a dona da escola, eu falei assim, pô, dá pra gente fazer um negócio pra gente vender mais aqui, um projeto de vendas aqui, e aí eu ganhar comissionado nessas vendas. Eu desenvolvo o projeto de venda aqui da escola, o que a gente trabalha com meta, e se eu vender, eu ganhar comissão em cima disso. Ela falou assim, beleza, vamos fazer então. Aí eu estruturei, e eu lembro que naquele ano que eu estruturei, foi antes da pandemia ali, final de 2019. Aí a gente tinha vendido, em 3 meses, a gente já tinha vendido o que a escola vendia em quase um ano de alunos ali e tudo mais. E aí veio a pandemia. Então deu uma segurada na escola, essas vendas que a gente tinha feito ali, deu uma segurada na escola. Porque era uma escola total presencial. Totalmente. Não tinha nada online. Desenvolveu todo no meio da pandemia e tudo mais. Que interessante. Então essa sua pegada, assim, tanto da parte de financeiro, até administrativo, até de empreender mesmo, é um negócio que vem de você naturalmente. Sim. Vem muito... essas coisas vão dando experiência ali, né? Você vai vendo algumas oportunidades, eu fui vendo algumas oportunidades e fui falando, poxa, eu precisava ganhar mais. Chegou determinado momento que eu queria ganhar mais, só que eu não tinha espaço para crescer ali naquela empresa. Eu falei assim, vou buscar uma coisa diferente que fique boa para ela fazer e que vai dar mais dinheiro para a escola, para eu poder ganhar mais também. Então eu sempre pensei nesses meios de melhorar as coisas, sempre tive o pensamento de melhorar os ambientes que eu tô, sempre com a visão de melhoria. Eu sempre gostei disso, cara. E bolsa, mercado financeiro, como é que foi? Como é que você trombou com esse negócio? Então, quando eu recebi meu primeiro salário nessa escola, né? Então, quando eu comecei a trabalhar lá, ali em 2018, começo de 2018, quando eu recebi o meu primeiro salário, eu falei uma conta na Keyoption e acabou com o salário. Não. Não sei, né? Vai que, né? Você não precisa completar a frase. Não, quando eu recebi esse primeiro salário, tinha uma coisa que me incomodava muito lá dentro da minha casa, que era porque meus pais não conseguiam... Sua mãe tá assistindo? Sim, tá. Mas meus pais não conseguiram durante a vida dele inteira guardar nada. Eles nunca conseguiriam guardar nada. Sempre prezaram muito em questão de educação pra gente, de moradia, mas a gente não conseguiu guardar nada. Nada. Tanto que... Mas eles faziam o que tinha que ser feito pra dar pra vocês as coisas que tinham que ter. Exato. Eles sempre prezaram essa parte, nunca falta nada pra gente, mas em questão de guardar, nunca guardava nada. Se tinha algum bônus, alguma coisa a mais, gastava e tudo mais, e era isso, essa era a mentalidade de... E aí, às vezes, pegava empréstimo, então sempre vi minha mãe brasileiro. pegando... É difícil, né, na verdade. Exato, sempre... E aí, essa mentalidade, também não tinha essa filosofia de
de educação financeira quando eles eram jovens e tudo mais. Então, eu sempre vi isso, minha mãe pegando empréstimo e depois ficando apertada pra caramba pra fazer as coisas e tudo mais. Eu falei assim, cara, desde o meu primeiro salário, eu não vou gastar todo o meu primeiro salário, porque se eu acostumar no meu primeiro salário, já era, eu então sei que eu vou gastar tudo. Você sempre guardou dinheiro desde o seu primeiro salário que você teve? Sempre. Foi quando veio o meu primeiro salário, eu falei assim, beleza, eu não tinha nada, eu não ganhava nada, agora eu tô ganhando um salário. Eu consigo gastar uma parte dele e outra guardar. Se eu não conseguir, aí eu não vou conseguir fazer isso nunca. Porque eu vi isso acontecer na minha família e era uma dor da minha família isso. Então eu falei assim, beleza, aí eu comecei a guardar. Só que aí quando eu comecei a guardar, eu falei assim, putz, onde que eu coloco agora esse dinheiro? E quando eu fui estudar, quando eu fui colocar alguma coisa, eu falei assim, porra, mas que diabo que é CDI, velho? 100% CDI, quanto vai me render essa merda? Era muito difícil pra mim ali no começo, porque eu nunca tive contato com essas coisas. Então, e nem incentivo também, porque na minha casa, a gente sempre pensava que quem estava na bolsa de valores, né? e outra, a gente pensava que bolsa de valores era para quem era rico já, quem já tinha muita grana. Então não era o questão tipo, você com 30 reais aí você compra um tesouro direto, ou você com 100 reais que aí é o você compra pensamento papel da maioria até hoje. Hoje é o sim. pensamento da maioria. Sim, então era esse o pensamento. E aí eu fui para primeiro ver no meu banco o que eu fazia. E aí eu fui perguntar para o cunhado da minha namorada, né? Porque eu sabia que ele investia já há um tempinho em algumas coisas, mas não sabia o que. Eu fui perguntar para ele o que ele... Não. O que ele estudava, né? O que ele investia. Ele falou assim, cara, eu invisto em bolsa de valores, compro alguns papéis lá na bolsa e tô agora estudando opções de ação mesmo, não opções binárias, pelo amor de Deus. Eu tô estudando opções. Eu falei assim, pô, o que é isso? Me manda aí uns vídeos e tal e para estudar. Eu lembro que no primeiro dia que ele me mandou, eu comecei a ver vídeo de análise técnica, análise gráfica e tudo mais, comecei a assistir. E, cara, eu lembro que eu fui dormir aquele dia, tipo, eu entrei no flow mesmo de ficar ali vidradão assistindo. E quando eu fui dormir umas 5 horas da manhã pra acordar às 6 pra ir trabalhar. Eu falei assim, caraca, velho, muito foda. Comecei a estudar por conta. Aí comecei a procurar conteúdos por fora, por conta. Enquanto eu trabalhava de dia e à noite eu estudava por conta mesmo no mercado financeiro. Faculdade? E aí, faculdade? Aí depois que eu tava há um tempo já estudando mercado, já tava operando, então já tava fazendo algumas operações de day trade e tudo mais. Eu fui num churrasco que tinha um matemático nesse churrasco, e aí eu conversando com ele é amigo da minha mãe, tudo, sabia que eu não fazia faculdade, e minha mãe sempre falando, faz faculdade e tal. Aí, numa conversa que eu tava tendo com ele, eu falei assim, não, eu gosto de mercado financeiro e tal, expliquei algumas coisas que eu fazia lá e tal. Aí ele falou assim, cara, tem um curso que ajuda demais, eu vejo muito espaço no mercado financeiro para quem faz esse curso e que pouca gente conhece. Eu falei assim, qual que é esse curso aí? Ele falou assim, curso de Ciências Atuariais, Faculdade de Ciências Atuariais. Aí eu nunca nem tinha ouvido falar, eu falei assim, tá bom, beleza. Procurei lá no Google o que era depois, e aí eu vi que era realmente análise de gestão de risco e probabilidade pura. Porque faz isso exatamente com seguros, né? O que faz um atuário? Então, o atuário, ele calcula para uma seguradora, ele faz esse cálculo de risco para a seguradora. Então, por exemplo, o que garante que a seguradora, por exemplo, vai ter... tem a vantagem, porque você quando está assinando o contrato de seguro com a seguradora, ela não sabe se o seu carro vai dar um PT ou se ele nunca vai sofrer nada. Isso não tem como ela saber no seu carro específico. Igual um trade. Ela não sabe qual é o resultado daquele trade, mas sabe que no geral a probabilidade é dela. Vai que neva num feriado de fim de ano e então, todos os carros se acidentam, né? Então, aí ela faz esse tipo de análise de risco e retorno para poder fechar cada pólice. Então uma seguradora, ela é um grande trader. É o maior trader do mercado, é a seguradora. Eu falo sempre isso, cara. Porque ela trada tudo, cara.
O que tá em caixa dela tá em renda fixas e tudo mais, e ela tá tradando renda fixa. O número de coisas que tem que considerar é muito grande. Pra caramba, velho, pra Muito caramba. grande. E ela trada tudo, trada vida, trada carro, trada garantia, trada tudo, cara. Você me mostrou um dia, até curiosidade de falar sobre essas ciências atuariais. E eu acho que foi por isso que acabou ficando também lá na BMAX comigo, né? Foi. Por causa da gestão de risco. Quando eu entrei na BMAX, eu já tava fechando... Quando eu entrei na BMAX, eu já tava fechando alguns meses... Não fala pra ele que você não gosta das linhas. Não é que eu não gosto das linhas. Não vou ser deselegante com a mãe dele assistindo. Não, o não gostar da linha é muito forte. Mas fala da BMAX, vai, falando sério. Quando eu entrei na BMAX, eu já tava fechando alguns meses positivos, outros no zero e tal. Tava ali naquela parte de empatar. Eu tava empatando. E eu só comecei a empatar no mercado depois que eu assisti um antigo bate-boleta que tinha de gestão de risco, né? Meu. Seu. De gestão de risco que tinha lá. E eu achei outro vídeo também que tinha sobre gestão de risco avançada. Meu, né, no caso. Do garoto. Ele riu, por que ele... Que aí teve conceito de capital virtual, aquelas tinha coisas de conceito R. de capital virtual, de R, dependendo da operação, se você gerenciar, você está mexendo nela inteira por conta do risco retorno e tudo mais. E eu falei assim, eu desenvolvi o operacional mais besta baseado nisso. Eu peguei um monte de retângulo no gráfico. Falei assim, beleza, retângulo, quanto que dá 1 para 1 nesses retângulos? 60%, 60%, 10% de edge ali que eu vou ter de 1 para 1 nesses retângulos que eu pegar. E comecei a fazer isso. 1 para 1 eram uns retângulos dos 5 minutos, então às vezes ficava o dia inteiro no trade. E beleza, deixava ou era alvo ou era loss, sempre. Não gerenciava. Não gerenciava. Ou era alvo ou era loss. E comecei a fechar 0 a 0, positivo, mês 0 a 0, mês positivo. Ficava tipo 2 meses em drawdown e eu não ligava. E depois voltava e renovava a máxima de novo. Então sempre fui muito paciente. Indo pra frente. Tava indo pra frente. E aí eu assisti aquela outra série também do Unknown Market Wizards, que foi quando me despertou um interesse nas small caps, quando eu achei o do Jeffrey Newman. E eu falei assim, cara, vou desenvolver alguma coisa aqui em small cap, acho que cabe. E comecei a testar algumas coisas. No diário já. No gráfico diário. Que eu falei assim, small cap, eu vou operar sem alavancagem nenhuma, mas eu sei que dá para conseguir, tipo, uma operação 200%, 300%. Talvez tenha vantagem aí, se eu operar sem alavancagem. E aí foi isso que eu fiz. E comecei a fazer uma grana. Então, desse capital que eu coloquei para small cap, eu consegui fazer 150% dele, né, nesse tempo. E aí eu peguei essa grana dos 150% que eu consegui naquele capital. Falei assim, cara, eu vou pegar essa grana, completar com uma grana de fora e entrar na BMAX. Foi isso que eu fiz. Porque eu falei assim, do que eu aprendi, que fez eu empatar e começar a ganhar dinheiro, foi por conta da gestão de risco. Eu aprendi tudo gratuito. Imagine o que eu vou aprender pagando. Cara, você vai ter uma sala que a gente faz piada, que a gente... Cara, essa é a experiência, não é, Pisque? Não é a experiência? Minha sala não tem nada disso. Não tem piada. Não. Capivaras. É eles, não eu. Eles. É bom isso. A zoeira é com eles. Eu não tenho nada com isso. Isso aí, Piscão. Não tem zoeira. Hora séria. Quem é da sala aí, escreve embaixo na hora séria, não bota na mesa lá. Você fica puto com eles, Pisque? Fico comigo também, fico com todo mundo. É isso aí, Pisque. Você fala, aquele não é hora de brincadeira não, vamos ganhar dinheiro aí. Olha, o Pisque tá até com pedras e... É mesmo. Por que Pisque, você explica pra audiência aí, por que dessas pedras Eu aí? tô com sal grosso, uma turmalina turmalina negra, e o Fred Mercury é a inspiração, e o sal grosso e a turmalina é por causa do mal olhado. Tem alguma explicação desse mal olhado? Tem. Aí? O que aconteceu? Não posso falar. Ah, tá, entendi. Tá. Ok, a gente entende aí nas entrelinhas ou não, na verdade. Tô tentando ser mais sério aqui. Aí você entrou na BMAX, você já estava fazendo algumas coisas com small cap, você já tinha um operacional ali com padrão gráfico e, obviamente, desse momento para frente a gente compartilha muito a história, você ficou comigo na sala, mas eu vejo a minha visão, né? Você entrou, começou a participar, perguntava muito,
Tanto que a gente até tirou um print, né? Você foi o expert mais rápido que teve na minha sala. Em um mês. Vocês queriam banir ele, né? Teve... no começo, sim. É que eu sempre fui muito competitivo. Só que eu só compito com pessoas que querem competir comigo. Não sou aquele cara que vai... o cara tá de boa ali. Eu fiz mais rápido que você, eu sou mais foda. Não gosto desse tipo de coisa. Então, por exemplo, ali na BMAX, quando eu entrei, eu falei assim, cara, eu vou ser o cara mais esforçado que tem aqui dentro, mano. E aí eu fui lá e assisti todas as aulas que tinha tanto daqueles 3 primeiros módulos que tinha lá de gestão de risco e tudo mais, até todo o operacional do Garuf, eu assisti todas essas aulas em 4 dias. Tanto que o Barbosa... Não porra nenhuma, 4 dias de aquelas aulas, mas tudo bem, vai. Tanto que o Barbosa começou a ficar de olho lá se eu não ia reembolsar. Assisti tudo e reembolsar. Ô Barbosa, pelo amor de Deus, Barbosa. Você acha que o cara, só porque o cara assistiu rápido, ele quer pedir reembolso no outro dia? Verdade. Ele vai estar mandando um stonks, alguma coisa no chat. Não, mas aí eu assisti e tal, e comecei a participar da sala. Você assistiu só os módulos do Garuf? Assisti aqueles que tinha vocês 3 e depois só os do Garuf. Tá, entendi. Isso que não enche o saco. Tem um monte de gente que entrou só por tua causa, velho. Não é que tem uma coisa na... Sem ressentimentos, já. Tinha uma coisa na leitura do PISC, do Renan, que eu não gostava naquela época. Por que você não gosta, Jean? Pode virar, inclusive, um corte pro Instagram. Eu não gosto... Porque você não gosta de mim. Eu não gosto da leitura do Al Brooks. Não gosto? Não gosto. Mas caralho, não é a sala do Al Brooks? Mas tinha referências, ele era não mais gosta, próximo. Por exemplo, gráfico preto e branco, ele não gosta nem de olhar. É trauma. Então, quando eu comecei a ganhar dinheiro ali, um pouquinho que eu ganhava nesse operacional de retângulo. Abre esse coraçãozinho. Vai. Vamos extrair daí todo esse ódio que tem aí incubado dentro de você. Vamos fazer nascer. Vamos fazer o parto aí dessa. É o seguinte, PISC, eu operava o operacional que era um retângulo, rompeu o retângulo, faço um mensurado de 1:1 e esse é o operacional. E tava ainda. Sim. Pra mim era foda-se as barras que vai formar. Se vai ser uma barra grande, se vai dar segunda, terceira, quarta tentativa. H1, H1-2. Mano, eu quero que se lasque, velho. Eu só queria que chegasse no alvo ou no loss. E aí um monte de gente começava a interferir nisso aí. Os caras, não, mas agora fez uma H2, acabou a... Ixi, eu não comprava aí nem fudendo. As coisas desse tipo. E eu tava comprado, pô. Então isso começou tipo, era um não pessoal... Era eu. Uma parte ali era eu. No final fui eu. Não era você, isso era tipo coisa de comunidade. Tipo isso coisa era de Discord dessas terças. Era o Discord aberto. Era o Discord aberto lá. E o pessoal começava com essa... Mesmo, complicado. E era uma parte que... Todo mundo sofreu com isso. Todos nós sofremos com isso. A gente não acha, porque a gente tá lá todo dia junto, você cria uma certa intimidade e é legal e tudo. O problema é quando você tem muita gente diferente e você não tem confiança. Eu posso dizer porque eu passei por isso. Você não tem confiança. Mesmo dando certo, você fica com aquele pezinho sempre atrás. Exato. E aí, cara, vem gente que, sei lá, tá há mais tempo de mercado, ou você acha que tá mais tempo, que tem mais experiência, e fala, não, tá errado. Pô, isso aqui vai dar errado por causa disso. Você fica... Não, e tinha uns caras que tinha meio que... tinha uns caras que meio que tinham um nome ali na comunidade. E aí os caras estavam... E os caras começavam a falar contra e tal, e todo mundo maior respeito pra aquele cara. Fala, pô, o cara é foda e falou contra a minha operação, eu saía. Então, começou a zoar a minha confiança e depois, quando eu voltava em backtest para ver as operações, falava, porra, essa ia dar bom, essa ia dar bom. E aí eu via meu edge todo que era para ser e saindo no zero no final do mês por conta desse tipo de decisão. Aí eu falei assim, velho, não quero que se lasque esse negócio de Al Brooks aí, não sei o que lá, não. Então, no fim, a culpa não é do Al Brooks. Não é do Al Brooks. Então, tá bom. É dos... Ele pode voltar a surfar na Califórnia. É dos religiosos. A culpa é dos religiosos. Tá bom. Não é do Al Brooks, não. Tá, a culpa é dos religiosos. Que serve pra qualquer técnica, qualquer coisa, quando a pessoa fica fanática. E, cara, o fanatismo não vem dos criadores. Sim, sim. Quem vira fanático são os seguidores. Não vem dos criadores, cara. Não vem. Não vem, e eu sei disso. Eu sento com o Pisque aqui, a gente estuda um gráfico numa leitura mesclada, ele vai falar o porquê que ele compra, ou falar o porquê que eu compro ou não. E aí talvez a gente tenha uma confluência nas duas leituras, ou talvez não. Sim. Mas assim, tem uma fase ali, principalmente no começo, cara, que é muito difícil você lidar com isso.
Então, cuidado com essas verdades absolutas. Ao mesmo tempo, tem porcaria. Então, é difícil esse filtro para quem está começando. Sim. Né? Você já está ali num ambiente duvidoso, você está relativamente inseguro, você não tem experiência. Pode crer. E vem gente colocando palpite cada um de uma coisa, cara, é fácil confundir. Era isso que eu tinha ficado isso acontece com todo puto mundo. com a Todos leitura. nós dentro do SST, Pisque, Renan e eu, vou falar, tá? Vou tirar o João disso. Todos nós tivemos em algum momento alguma influência do Brooks, porque o Brooks ficou muito forte por um tempo dentro do SST. Todos nós estudamos alguma coisa dele. Tá? O que ficou talvez pro Pisque ou pro Renan seja a cor do Kendall. Só. Eu também estudei Brooks, eu sei fazer contagem de barra, se é follow through, se é WED 2BR. Eu sei todos esses nomes, cara. Eles também sabem. Só que é o seguinte, cara, é a evolução do próprio trader. Cara, isso não me serve. Eu vou pegar, sabe, Minority Report? Cara, é isso que me funciona. O Pisque tem as linhas dele muito antes e você também pode utilizar igual. Pode. Não tem problema. Eu saio segunda tentativa do meu trade de pancada. Cara, segunda tentativa, cara, é uma visão legal do cara. Por que eu não vou usar? Contagem é um negócio legal, se o cara sabe Entendeu usar. Por quê? Você faz contagem às vezes? Faço. Pra saída, às vezes, de um trade de alto? Faço. Cara, então, assim, eu acho que as pessoas... os correligionários, que são muito xiitas, eles acabam fazendo um efeito para as próprias teorias ruim. Sim. Afasta. Eu falo isso para você, Pisque, você que é um cara que tem um método muito seu, no dia que talvez fanáticos espalharem a tua leitura fora da sua rede e alguém não gostar, vai criar birra da técnica, não pela técnica, mas por causa de quem... Você tá errado, você tá maluco, ó, tem uma Pisque Line aí, você tá comprando, você é louco? Sei lá, eu tô dando um exemplo, eu dei um exemplo com Pisque. E assim, é uma coisa que eu mesmo não deixo. Então, quando vem alguém e pergunta alguma coisa, eu faço a observação. Pô, eu comprei, sei lá, eu até brinco com o Rômulo que tá na sala, porque ele usa ajuste, ele usa VWAP, usa ponto pivô. Eu falei, velho, vai lá operar com o João, por que você tá aqui? Entendeu? Mas assim, de vez em quando eu perguntei aí, o que tem aí, Rômulo? Que é algum ponto. O que tem aí? Fala para nós. Então, eu faço a observação de que, cara, se você tá ali, procure entender o que eu passo. Né? Sim. Para você não colocar algo que estrague. Então, por esse ponto, é uma coisa que eu faço essa exigência. Primeiro compreenda, depois você coloca alguma coisa. Não vai misturar que vai dar errado. Sim. Agora, assim, eu uso aquilo ali. Eu faço as observações de teste. Você considerou isso, considerou aquilo? Eu não quero que a pessoa pare de usar qualquer coisa. Eu quero que ela entenda o que eu faço e a mensagem que eu quero transmitir. Perfeito. Mas eu não posso obrigar a pessoa, porque até mesmo eu não utilizo a mesma forma desde o início. Eu tenho uma ideia, e dentro dessa ideia as coisas variam, como diz o jogador, né? Mas você vê como isso às vezes acaba criando uma crença limitante, um bloqueio na gente, né? Hoje na leitura de swing que eu faço, a leitura que eu faço até no YouTube também com a galera, eu sempre tenho um ponto de partida que começa a leitura. Por isso também tem acho que todo grafista tem um ponto que dali ele começa a ler o contexto. Geralmente, eu não sei se você é ponto de rompimento. Porque o contexto ele tem que partir de algum lugar. Tem que partir de algum lugar. Você tem que começar a contar a história, aí você começa a contar. Eu lembro que do jeito de gerenciamento que a turma faz na sala, que a gente faz, ou por que a gente chama de quebra-quebra, que são 2 mínimas, ou uma segunda tentativa, ele ficou com o nariz torto um tempo. Eu falei, por quê? Por causa do trauma. Porque agora eu entendi o trauma. Ele estava num trade que não tinha porra nenhuma a ver com price action, que era padrão gráfico. O nego falava que tá dando uma segunda contra que era para sair, você saiu e se fudeu. Foi. Isso aí, por isso que você tá. Só que é o seguinte, é a ferramenta para. Não, a ferramenta não tem culpa nenhuma, pô. A ferramenta era essa, mas o meu operacional não era esse. A premissa não era essa, o operacional não era esse. Exato. E aí foi por isso que eu meio que dei uma desprezada no All Brooks aí durante um tempão aí. Cortes aí, Jean diz que... Você opera o small cap até hoje? Sim. Opero small... Embora o mercado de hoje esteja uma merda pra small cap, vamos deixar claro aqui. Mas assim... Cara, você tá ruim pra... Era só operar Luna ao contrário. É verdade. Era só vender Luna. Luna deu um tradeaço de small cap. Cara, vamos fazer uma pausa aqui então, antes da história de continuar com o Jean. Se você olha a Luna, a gente tá gravando isso na quinta antes de ir pro ar. Hoje é dia 12 e vocês estão assistindo no dia 13. Luna veio desses últimos 2 dias derretendo. Se você olha o diário e o semanal antes desse sell-off, cara, é um gráfico saudável.
Esse é o meu medo, tá, Bisco? Agora eu tô falando uma boa. Cara, é um gráfico saudável. O semanal, graficamente. O semanal ele foi uma violência. Eu fiz ali o resumo com o pessoal dela no sentido do diário. Ela chegou até a dar uma possibilidade, um pouquinho forçada, uma possibilidade de compra. Então eu fiz o exercício. Mas daria pra sair, não daria? Antes do Barrão? Muito antes. Muito antes do Barrão. Deu saída ali. Deu sequência ali, deu um monte de coisa. A hora que antes. Deu rompimento e deu a confirmação embaixo, não tem por que ficar fora. Fica dentro. Tchau, trade. Mas agora tem uma coisa que é importante. E é uma coisa que eu vi ontem e eu comentei com o pessoal hoje muito na sala. Pô, caiu para 10 centavos. Estava 100 e sei lá quanto, caiu para 10 centavos. Agora tá barato. Filho, se cair de 10 para 5, você perde 50%? Sim. Então, não é tá barato. Não é tá barato. Olha a oscilação que você tem, a volatilidade que você tem implícita num valor tão baixo. Sim. Então as coisas não são tão simples quanto parece. Eu vou botar 10 reais. Tudo bem, você quer botar 10 reais, bota, mas se você for... Vejo um monte de gente morrer em small cap do mesmo jeito. Tá barato. Tá barato. Tá 5 centavos, tá barato. Aí vai lá e cai para 1. Mas pronto, tchau. É nessa base aí. Então cuidado com a impressão do gráfico. O preço que passou, velho. É interessante isso e eu quero inclusive fazer uma publicação, vou convidar o Pisco, ver se a gente faz junto no Instagram, que basicamente é o seguinte, cara. Se você olhar o gráfico, ele estava saudável até o sell-off, era um gráfico. Tinha preço subindo e tal. Cara, uma situação parecida dessa, em qualquer índice de mercado grande, o mundo virou Armagedon. Sim. O mundo acabou. Acabou. Qualquer coisa dessa, o mundo acabou. Para mim, acho que a grande lição para a turma é o seguinte, cara. Você tem que entender aonde você está operando, cara. Eu tava pensando muito isso ontem, quando eu tava vendo esse negócio da Luna. Velho, você aposta... Vou até falar um pouco da minha opinião aqui. O Bitcoin para mim é a Kodak. Ou seja... Foi a grande marca das máquinas fotográficas pela grande parte do tempo, mas não foi o que perdurou no tempo. E para mim o que perdura no tempo é o que gera valor. Eu não acho que cripto vai ser moeda. Tá, gente? Desculpa. Eu não acho que cripto vai ser moeda que as pessoas usam no dia a dia. Sim. Eu acho que cripto é uma tecnologia para valorar... É a gênese. É o que valora a tecnologia. Então, por exemplo, o Bitcoin... o Ethereum não tem uma rede... Tem DeFi, tem vários usos do Ethereum. Tá? O pessoal está usando hoje para NFT, esses negócios, mas o Ethereum é uma puta rede legal. O quanto vale a empresa Ethereum? Então você pode comprar uma moeda digital cotada em dólar, que é o Ethereum. Então você pode ter um ETH, como se fosse uma ação, Pisc, da tecnologia. Tá? Acabou aí para mim. Então, assim, para mim todo o resto é aposta. Eu tenho uma visão de investimento em Bitcoin muito boa aí, que eu modéstia à parte, desenvolvi. Eu vou comprar Bitcoin quando chegar ao PVPA de 1. Ela, né? Como ela não tem patrimônio, nunca vai chegar. Não, mas agora tem algumas coisas importantes aqui. Esse disclaimer é importante. Eu vi, por exemplo, anúncios de pessoas conhecidas falando sobre diversificação. Cara, você tem que cuidar muito com essa ideia de diversificar em cripto, porque a correlação é muito monstruosa. Potencializa seus ganhos, equilibra na hora da perda. Será mesmo? Vai lá e observa a correlação. O pessoal tem que ter em mente que cripto é um ativo especulativo. Cuidado. Eu não vejo condição. É uma classe de ativo especulativo. Eu não vejo, investimento. Outra coisa para ter cuidado, usa a sua hard wallet. Usa, porque você pegar uma corretora, exchange, que ela não aguenta, por exemplo, o que aconteceu com Luna... E olha que corretora grande não aguentou, hein? Não aguenta. A maior não aguentou. Se ela tem que limitar a saque, é porque ela tá pendurada pelo pescoço, velho. Então o negócio é o seguinte, se aconteceu isso com Luna, você olha a quantidade que tem de criptoativos, quantidade de dinheiro girando, e se pega uma grande da vida que acontece isso, não sobra nem pó do seu dinheiro. Tá? Então... usa a porra da hard wallet. E lembrem, cripto é uma classe de ativos. Um investidor que tem consciência, ele diversifica a classe também. Você quer ter um pedaço em cripto? Cara, um pedaço do seu patrimônio, você tem que entender onde você está. É uma classe especulativa. Eu tava até... Isso depois a gente vai até conversar um pouco no Money and Markets. Se a gente montasse aqui uma cidade
um condomínio fechado, que só nós aqui da Tower morássemos lá e a gente deixasse de usar moedas externas, ali a gente produz e a gente é autossuficiente totalmente, tanto em comida quanto em serviços. Tá? A gente não precisa de nada de fora daquele lugar. Se a gente trabalhar ali em Bitcoin, o PISC vende, PISC, sei lá, fabrica pão, tem uma padaria e cada pãozinho custa 1 Bitcoin, beleza. Mas o Jean me contratou para trabalhar com TI e ele me paga 3.000 Bitcoins por mês. Meu carro custou 10.000 Bitcoins. Beleza. 1 Bitcoin, porque falam muito, quanto vale um Bitcoin? 1 Bitcoin. Não. Um Bitcoin vale o que está cotado em dólar. Porque o Bitcoin hoje não tem uso prático, não é unidade de conta, não é moeda de troca, você não compra praticamente porra nenhuma com Bitcoin, não se gera dívida, não se faz porra nenhuma. Isso pode acontecer? Pode. Eu, inclusive, já estou esperando o Bitcoin chegar num preço para pôr um pedacinho especulativo. É aquele pedacinho que, tipo assim, se der um potencial que a gente observa nas criptos, legal, ele dá uma caprichada no portfólio. Se ele for a pique, não vou chorar. Não danifica. Não danifica. Então, sei lá, o senso de jogador que as pessoas têm no mercado é forte, né, Jean? Você não acha, não? Acho demais. Essa parte... Cara, eu não vejo moeda nenhuma como um investimento. Toda moeda, para mim, tem caráter especulativo. Se você tá indo com a mente de especular em moedas, não importa se é Forex, se você tá comprando dólar, se você tá comprando Bitcoin, se você tá indo com um caráter especulativo e com um percentual da sua carteira já preparado para isso, beleza, aí você tá indo consciente. Mas você ir para qualquer moeda com um pensamento de investimento, para mim não tem sentido nenhum, cara. Mas você que é um cara que gosta muito dessa vibe de investimento, você não acha, eu tenho minha opinião, lógico, mas você não acha que, mesmo sendo um fundamentalista ou qualquer outra coisa, tem um grau de especulação em cima disso? É um tipo de especulação. Pode ser diferente, é um risco diferente. Você avalia outras coisas, mas é especulativo, não há garantias. Concorda? De certa forma, sim. É diferente. Eu penso que acaba... Tudo é uma grande especulação com as peculiaridades de cada coisa. Mas eu vou dar um exemplo, e aí eu vou até querer já ir para entender por que. Lógico, gera valor, se você acreditar, aquela coisa, aí tudo bem, é diferente. Acho que é uma boa levada que o PISC deu para a gente ir para a parte de fundamentos, porque eu vou contar uma história, o Jean quer contar, mas quem vai contar sou eu. E aí o Jean me explica o porquê disso, o porquê desse caminho que você fez, que é, aliás, um grande pilar do nosso projeto hoje. O Jean e eu compartilhamos uma carteira de valor em ações americanas, que a gente chama de Selection, US Selection. A gente tem empresa lá, PISC, que quando nós compramos ela, se ela fechasse, pegasse as mesas, cadeiras, os barcos, tudo, e vendesse, dava mais dinheiro que o preço que a gente pagou na ação. A gente comprou abaixo de valor de patrimônio e caixa. Patrimônio e caixa, não foi? Era abaixo de patrimônio e caixa. É que é o seguinte, quando a empresa... uma empresa faliu, o que ela vai fazer? Ela vai vender tudo, então ela vai liquidar tudo para poder pagar primeiras dívidas e depois remunerar os acionistas com o que sobrou. Só que tem algumas empresas, cara, que ela tem tanto patrimônio, ela tem tanta coisa, que ela paga as dívidas dela, ela vende tudo, ela paga as dívidas dela e ela remunera o acionista com um valor maior do que o que ele está pagando pela ação. Em alguns momentos. Em alguns momentos, em alguns setores, geralmente está naquele setor que o mercado tá no setor mais, tipo, setor mais ferrado do mercado hoje. Tá todo mundo falando mal. Provavelmente vai ter umas ações dessa aí. E são essas ações as que eu mais gosto, cara. Inclusive, há um ano atrás quase, quando a gente montou uma carteira que ficou quase com metade em energia. Sim. Torceram o nariz pra gente. Energia. Cara, nem eu, nem o Jean sabíamos que energia ia fazer o que fez. Foi. Assim, barato, entende? Vocês adivinharam que ia ter uma guerra e energia... Não, cara. A guerra foi só um catalisador. Fez isso se tornar mais rápido. Mas aquilo estava tão barato que não fazia sentido lógico continuar tanto tempo mais barato da forma que estava. Só que como a commodity estava indo mal, o mercado começou a não gostar do setor e aí ficam algumas pechinchas ali. Você vê um negócio tipo a empresa muito barata e aí você consegue achar compras fora da curva. É isso que eu busco no mercado. Por falar isso foi ano passado, né? Foi. Ano passado, tá. E agora com a situação toda que a gente vive, eu já falei várias vezes que eu, por exemplo, não consigo compreender o retorno da pandemia porque
antes da pandemia eu já achava que a coisa já não estava boa, né? E digamos que não melhorou, né? Mas o preço, né, foi embora. Então eu acho que o caráter especulativo em cima disso e o tombo que pode ter é gigante. E a gente sabe que nesse tipo de situação ali o dinheiro acaba trocando. De mãos. Troca de mãos. O dinheiro troca de mãos. Então você tem uma reorganização do sistema ali de uma certa forma, seja de número de empresas, os investidores mudam, aqueles que estavam em alta descem ou continuam em alta, né? E aí pessoas surgem. Então eu queria entender se você pensa hoje, olhando o cenário, tal, vocês dois que têm a carteira ali, vocês pensam que hoje a gente está próximo de um momento, de repente, onde está havendo essa troca? Se vocês enxergam coisas que têm oportunidades nesse momento, sem citar o que ou se quiser falar alguma coisa também, só cuidado para não ser daqui. Então, vocês enxergam que tem esse potencial por agora? Porque agora a coisa parece que realmente desceu, né? Tá desengrenando, né, Pisse? Tava ali segurando, sabe? Sabe quando você vai descer a serra e fala assim, desengrenado, mas o cara apertou a embreagem, tossiu e não, o mercado precisava muito no banheiro. Precisava muito no banheiro. E aí, cara, sabe quando você tá 3 horas num lugar, você não pode ir no banheiro. Quando você tá chegando em casa e abriu a porta do banheiro, então, agora o mercado tá ali. O mercado tá ali. Tem algumas fases de mercado que... Por exemplo, a que a gente está agora. Eu não avalio que a gente caiu tudo que tinha que cair ainda. Eu não avalio que a gente chegou no final do... A gente não tá nem bear market no mercado americano, que é onde a gente atua com a carteira ainda, né? Estamos, mas não estamos. Estamos, teoricamente... Mas numericamente eles não consideram ainda. Numericamente eles não consideram ainda. E aí eu considero algumas fases desse mercado. A primeira fase é quando está todo muito deprimido, que nem agora, e o pessoal começa a dar uma desesperada, começa a ficar meio ansioso ali e tudo mais. Nessas horas, dá para encontrar boas oportunidades em empresas confiáveis. Empresas confiáveis que eu digo são empresas que têm um grande patrimônio, são líder de setor. Então, qual empresa que eu estou encontrando hoje dentro desses setores? Setor de comunicação. Setor de comunicação, eu acho grandes empresas lá dentro a um preço bom. Netflix é um exemplo. Então, eu acho grandes empresas ali com um preço bom e que eu estou montando posições. Eu não estou me posicionando no setor inteiro ainda, porque eu avalio que tem algumas mudanças aí nesse meio. Tem uma hora que o ciclo do setor começa a se modificar. Então, o ciclo começa a responder positivamente. Quando o ciclo começa a responder positivamente, dá para você entrar em empresas de menor qualidade. O que é empresa de menor qualidade? Uma middle cap, uma empresa ali que não é líder de setor, mas está tendo crescimento. Você acha que você acaba melhorando não, porque uma grande dificuldade disso tudo é o timing. Sim, né? sim. Mas você melhora o timing quando você espera uma recuperação. Você espera a recuperação inicial ao invés de ficar... Perfeito. Eu sempre penso no presente. Sempre penso no presente. Como que eu estou me posicionando hoje? Se hoje eu tô vendo que o mercado tá caindo pra caramba, não é hora de eu me posicionar em middle cap nem small cap. É hora de me posicionar em empresas gigantescas com patrimônio bom que são aquelas que se acabaram sobram as baratas. As gigantescas, se o mundo acabar, elas estão ali. Elas vão voltar. Elas têm uma possibilidade de voltar melhor, né? As empresas gigantescas eu compro a um preço que se ela falir, ou eu não tenho loss, ou eu tenho pouco. Então, e se justifica o risco. Falir também, exato. O setor ficou pro saco. Exato. Então, eu vejo... Nesses momentos, eu vejo uma assimetria muito grande entre o risco e o retorno potencial que eu tenho. Quando eu vejo esse tipo de assimetria, aí sim eu avalio que é a hora de entrar. E como isso? Por que tudo isso? Outro dia você fazia small cap no gráfico, aí você montou o grupo no Orkut que não gosta do Brooks, e aí você entrou na BMAX. Como comunidade, eu odeio o Brooks. Não, aí é foda. Eu odeio o Brooks. Aí é foda. E aí como é que foi essa parte de fundamentos, todo esse lado fundamentalista de carteira? De onde veio esse negócio todo aí? Então, depois que eu comecei as small caps, né, eu comecei a querer entender um pouco mais
daquelas empresas, de por que elas se movimentavam tanto. E aí, aí você viu que era manipulação. Não só pela explicação normal. Insider trading, é manipulação. Não só por essa explicação, mas queria ver realmente. Eu consigo encontrar outro tipo de vantagem aqui dentro? Consigo enxergar alguma coisa? Exato. E aí eu comecei a estudar essa parte fundamentalista. E aí eu comecei a gostar demais, cara. Demais mesmo. Porque foi algo... A gente tem que se procurar no mercado coisas que dão confiança pra gente. Sempre, né? Uhum. E a análise fundamentalista feita de maneira séria, que eu digo, sem ficar fazendo previsão de futuro, ela me trouxe uma confiança que eu conseguia colocar um patrimônio que na small cap eu não consigo. Se eu colocar um patrimônio... Eu não sou louco de, por exemplo, colocar muito patrimônio ali nas small caps que eu tô entrando. Não vira para mim. É especulação. É especulação. Mas eu tô fazendo especulação. Small cap para você diferencia small cap de micro ou não? Porque tem ou você tá só em busca da valorização especulativa. É gráfico o teu trade de small cap, né? Totalmente, né? Eu deixo totalmente capital separado. O que eu faço nas small caps com gráfico e o que eu faço de investimento. São momentos Mas diferentes. O que é que você considera, por exemplo? Porque a gente tem ali uma certa análise fundamentalista, de certa forma mais homogênea, mais padrão, né, sobre o que você observa em empresas para geração de valor mesmo, né, para possibilidade de investimento, com a ideia de investimento. O que você considera quando você vai olhar fundamentalmente uma small cap, por exemplo? Você considera as mesmas coisas, mas busca distorções? Ou você tem alguma coisa que você deixa de lado? O que, fundamentalmente, o que muda de uma small cap boa para uma ruim é geralmente redução de margem. Quer dizer, aumento de margem, de lucro. Então, como assim? As small caps, elas têm uma característica, geralmente, de serem endividadas, naturalmente. Elas são empresas endividadas, porque a maioria são de turnaround, que é essa mudança de... Era uma empresa grande, ficou ferrada e depois agora ela está se recuperando. Empresas em recuperação. Geralmente o patrimônio dela está todo dilacerado por conta disso, muito endividado. Uma ideia, muitas vezes, entre os micos, né? nessa patota. Então. Dentro das small caps tem muito, então não tem como escapar. Sim. Só que, fundamentalmente, tem uma diferença entre as boas e as ruins aí. A diferença é o seguinte: quando o mercado tem uma expectativa de que aquela empresa não vai ter lucro nenhum e, de repente, ela dá um lucro líquido, é porrante, né? Porrante, porque o mercado se surpreende gigantescamente. Então, e tem um histórico. Exato. Que nesse caso faz uma diferença na parte do ímpeto de entrar. Exato. E o preço veio de algum lugar. Isso vai construir. Aí entra a diferença de você ter uma estratégia diferente, aquilo que eu estava falando dos 10 centavos para os 5, você ter uma estratégia pensada em cima disso. Sim. Porque aí você tem uma empresa que ou o gráfico aconteceu aquilo lá, por exemplo, e você tem aquilo como parte da sua estratégia. Mas aquilo não é só o pensamento de, poxa, era tanto, tá barato. E há a possibilidade de ter um turnaround, quer dizer, nesse caso do Luna que você falou, tem a chance de alguém confiar que aquela merda daquele UST vai ser 1 para 1 de novo? Se o povo não confia, não tem turnaround, você concorda, Pisco? Não tem mais barato. O suporte é 0, meu. Não, um caso muito interessante disso aí foi da empresa Taurus, né, aqui do Brasil. O que começou a acontecer com ela? Ela começou a melhorar as margens e ali você via no trimestre a trimestre, ano após ano, se você fazia comparativo, que do que ela tinha de receita, ela ocupava margem, ela ocupava de custo muito custo. E aí o custo foi reduzindo, e a receita não. Isso foi acontecendo trimestre a trimestre. Só que o mercado foi meio, essa empresa é um lixo. Tá? E acontece muito do pessoal esquecer um small cap. Fecha o olho. E começou a melhorar a margem. Melhorar a margem. Exato. Saiu do radar. Melhorar a margem. De repente, melhorou tanto a margem que começou a dar lucro. Quando começou a dar lucro, o mercado todo olhou. Como assim? Deu lucro. E aí começa a arrebentar. Mas seria esse pensamento de você deixa de lado, fecha o olho e esquece ela. Exato. E aí, de repente, quando acontece algo, chama atenção. Como você já tinha investidores adormecidos, né? Sim. Ali, esses caras, opa, caralho, esqueci daquilo ali. Exato. Então, você tem um incentivo, né? Ou você vai tentar usar algum gatilho gráfico para entrar nisso, né? Não, nas small caps eu utilizo gatilho gráfico. Nenhuma linha de canal, né? Nas small caps eu utilizo linha de tendência. Nas small caps,
Isso fora da minha carteira de investimento. Quando eu invisto em small cap na carteira de investimento... Ele usa uma linha de canal inversa. Tá, vai. Quando eu invisto na carteira de investimento na small cap, o ciclo tem que estar bom já. Para aquela small cap geralmente é a favorável. última. A small cap ela é a última a reagir. Então, primeiro reage as empresas boas, que são as maiores do setor, depois as middle, depois as small caps. Sabe qual é o problema da small cap? Por último. O que é legal dela? É engraçado, falando de análise técnica, né? As pessoas nunca entenderam a teoria de Dow no Brasil completamente. A teoria de Dow, uma das coisas que ele fala é: você tem que ver se o ativo está seguindo o seu índice. Então, uma das coisas que a teoria de Dow faz confirmar uma reversão é se o índice referência reverteu também. E nem o Charles Dow conhecia a teoria de Dow. Nem ele conhecia. Mas ele falava muito dos averages. Se você lê em inglês, ele fala das médias. Só que eles escreveram em português das médias. A reversão é confirmada pelas médias. Isso quer dizer, a reversão é confirmada pelo índice. Pelo índice, por exemplo, o Dow Jones era um deles que ele tinha com o sócio dele lá. A small cap tem uma vantagem nesse lado. Se os índices começarem a subir e recuperar, a small cap ela tem um atraso. Só que aí você tem um problema nisso, que é a seletividade. Você vai ter que ser muito bom em escolher, porque vai ter uma... É igual o shitcoin. Uma porrada que na hora que o Bitcoin estourar, faz nada. Qual que vai ir? E aí empresas com uma análise fundamentalista, você tem um edge melhor de estar dentro de um pacote que tem mais chance. Comparado com, por exemplo, Litecoins aí ou shitcoins que você... eu confio no projeto porque o PISC é legal, o projeto de... como é que se chama? Bonsai Coin. Ela vai por causa da plantação e comercialização de bonsais. Compre a Bonsai Coin, BC. Então, é diferente, né? Já. Sim, sim. E aí você começou a avançar nisso além das small caps, né? Você foi. Não, aí quando eu comecei a estudar análise fundamentalista, aí fui para estudos de valor mesmo. Aí entra Graham, que foi quando eu... O livro do Graham, O Investidor Inteligente, é um livro... Né? É, o azulzinho. Ele é um livro chato pra caramba, tá? Só que ele me deu muita ideia, cara. Muita ideia. Muita ideia boa. Você já leu os livros do Brooks? Tá de sacanagem, né? Não, eu vejo muita gente que começa e não termina esse livro. Só que quando eu fui lendo, começou a me dar muitas ideias. Inclusive de um indicador que depois eu tinha acabado de construir, o Garufi melhorou a tecnologia dele lá para ele ficar mais rápido e a gente conseguir fazer um indicador fundamentalista disso, que é o que a gente utiliza na Selection também. E aí ele foi me dando muitas ideias ali dentro. A ideia, por exemplo, daqui no Brasil, de eu mesclar renda fixa e renda variável para fazer uma carteira de longo prazo, é muito do que eu vi lá, que ele fazia nos Estados Unidos. É uma rotation entre Exato, que é uma tesouro. rotação entre renda fixa e renda variável com base no ciclo de mercado. Eu vi que ele fazia lá nos Estados Unidos. Só que hoje, os juros lá nos Estados Unidos há muito tempo não paga muito. Aqui no Brasil a gente já tem uma dinâmica diferente. O juro sempre está pagando muito, tanto é que o CDI performa melhor que o Bovespa. Nos últimos 20 anos, pelo menos, foram assim. Aqui é totalmente o inverso, né? Agora, recentemente, né, que a gente por um teve... teve aí Exato. Mas daqui a pouco tá em 50. Né? Não, já tá em 13 já, 12. 12,75. 14, tranquilo. Vai, deve bater uns 15. Sim. Aí, aquela ideia veio... Essa ideia veio disso e eu vi que as seguradoras, aí veio minha faculdade também, vi que as seguradoras faziam essa dinâmica também com as previdências privadas. Falei, porra, da hora. E comecei a investir nesse tipo de conhecimento. Então, virou uma coisa mais uma artimanha que eu sabia ali dentro do mercado. Outra é aí minha carteira junto com essas coisas que esse livro me proporcionou. E como eu gosto de ler, eu leio lento, cara. Leio muito lento os livros, mas eu gosto de ler sempre escrevendo. Então, por exemplo,
No Investidor Inteligente, eu tenho um caderno que é só anotação do que eu tenho daquele livro. Você anota as coisas no livro? Não, no caderno. Nossa, tem pessoas... Tem pessoas que escrevem livros? Tem pessoas que escrevem... O Mano viu ela escrevendo num livro, ele quase teve um infarto. Teve um infarto. Você escreve em livros? Eu não deixo ela ver, ela nem tá vendo. Eu não deixo ela eu empresto livro pra Lucy. Não empresto? Não? Não. Ela rabisca tudo. Ela tira um marca-texto amarelo. Marca-texto? Ela vem com a brocha, assim, ó, no livro. Eu não sei. Se é pra marcar tudo, não marca nada. Leia de novo. Sabe que a Luz tá falando ali? O livro é meu, não é isso, Luz? Coitada, ela nem Você não tava nem ouvindo quem tava falando, né? O Pis que falou que não empresta livro pra você, que você destrói os livros com marca-texto e anotações. E dobraduras. Mas o livro é seu, né? Por isso que eu não empresto. Por isso que ele não empresta, tá bom. Não, mas ela respeita os meus livros. Ótimo. Então eu leio lento, mas eu leio assim e eu consigo absorver bastante coisa por ler assim. Lento, mas escrevendo ali do lado no caderninho. Esse ato de escrever, anotar, ele é muito eficiente para você memorizar e para você pegar a ideia das coisas. Sim, sim. É muito eficiente. Não, eu acho que ele nem tanto para decorar, porque aí confunde muito. Não é decorar, mas para você pegar a ideia, a explicação é muito bom, muito eficiente. Você vai pegando um pouco da construção da ideia. Às vezes você quer lembrar alguma coisa daquele livro, você só recorre às suas anotações, você sabe que tem ali. Mas compra um caderno para escrever, não escreve no livro, não. No caderno, E aí eu fui fazendo isso, então consegui pegar bastante coisa daquele livro que eu gostei e apliquei. E aplico na Selection ainda. Depois foi o cara que eu gosto pra caramba de ler, que é o Peter Lynch. É uma leitura gostosa de ler assim, fora que a parte ele traz a parte técnica, mas também traz essa parte do... Crenças. Exato. Essa parte de crença, ele traz um pouco de como foi a construção dele ali e tudo mais. Então essa parte, ele vai mesclando ali e fica uma leitura boa de fazer. Eu gosto de pensar muito nas coisas do Lynch como descrença. Por que descrença? Porque ele traz à tona muito do senso comum, no sentido de crença, e ele coloca o dele como um contraponto muito forte. Então acaba que é muito uma desconstrução de crenças. Perfeito, sim. Então eu acho isso... Desconstrução do comum, né? Do comum, do fugir da manada, que essa ficou vida, banal, esse pensamento de meio que contrarian, muito dele. Mas o porquê disso? Eu acho que é muito mais um pensamento de descrença se você considerar a maioria. Porque você vai contra. Sim. E por isso que é interessante que... Isso é uma coisa em comum dos grandes investidores. O Peter Lynch, Howard Marks também traz muito uma visão dessa contrarian. A maioria dos grandes investidores grandes investidores de sucesso são contrarians em relação ao ciclo que a maioria vê. Mas aí é o que a maioria vê. Isso aqui, ó. Um bom investidor, quer dizer, minha visão, tá? Eu acho que um bom cara, uma boa pessoa, uma boa pessoa de mercado é uma pessoa que consegue entender muito bem as razões psicológicas das coisas. Sim. E, cara, você pode pegar, é fundamentalista, não importa, ele está ali analisando o efeito psicológico das coisas. Perfeito. Muito, o tempo inteiro. Então você ter essa relação, por isso que é muito se conhecer, porque você está sempre se avaliando frente ao que os outros... ao benchmark. A gente comprou empresa que as cadeiras e as mesas valia mais do que a ação. Não tem como você falar que o mercado é eficiente o tempo inteiro. Não tem como, porque jamais aquela ação estaria naquele preço se o mercado fosse de fato eficiente. Se você acha que o mercado é eficiente, leia Mandelbrot. Aí você vai ver que o mercado é bem ineficiente. Ainda bem. Matematicamente. Ainda bem. Eu tenho o pensamento de que o mercado é eficiente em média. Em média? Em média, o mercado é eficiente. É como se fosse um desvio padrão. A vantagem está nas assimetrias de mercado. É possível. Depende do espectro da ótica. Exato. Então, na minha visão de investimento, quando que eu invisto? Quando eu vejo que tem uma assimetria muito abaixo da média, e aí eu saio dessa... Quando eu avalio que chegou nessa média, eu saio da operação. Essa é uma crença que a gente... A minha visão é que o mercado é ineficiente, porque se você deixar o mercado sem nenhum tipo de regulação, ele morre, ele se autodestrói. Não tem como você colocar seres humanos à frente de decisões e você não ter uma destruição. Eu acho que a regulação é a coisa mais chata que existe. Ela, idealisticamente, ela não deveria existir, mas ela
se faz parte necessária e você vê muito, isso é muito uma visão do Mandelbrot, você vê muito, historicamente, que o mercado só se sustentou porque quando ele chega num determinado ponto, ele é salvo. Sim. Não, pensando na visão de regulamentação e tudo mais, concordo, porque se você pode até permanecer por muito tempo eficiente, mas uma cauda longa destrói o mercado inteiro. E aí fácil. você acabou com o mercado, você acaba com o mundo. As criptos mesmo estão começando a ter regulamentação nos Estados Unidos forte. Dá para fazer um exercício social, Pisc. Quer dizer, não dá. Eu acho que as pessoas não aceitariam de você ir num estádio, sei lá, Palmeiras e Corinthians, sem a polícia militar lá dentro e sem juiz no campo. Deixa eles se regularem, cara. Todo mundo sabe a regra do futebol. Deixa eles se regularem para saber se foi pênalti, se não foi. Será que vai dar bom? Eu duvido. Eu acho que é justamente isso que você está falando. É a história do mundo. Cara, isso mesmo. É a natureza do ser humano. Nada extremo faz bem. Nem a prisão extrema de um autoritarismo, por exemplo, e de um negócio hiper-regulado, nem liberal total, eu penso que libertário. A gente busca o equilíbrio, aí puxando um pouquinho o sentido democrático de verdade, né? O sentido democrático, que é essa alternância de coisas. O leve desequilíbrio é o que faz as coisas caminharem. Porque se você deixar a balança pender para um lado só, filho... Sim. Não vai. Nem para um lado extremo, nem para o outro. O equilíbrio que tem suas certas oscilações. E passa por frustrações do outro lado, filho. Você tem que aprender. Você viveu onde? Pera com leite. É que o pessoal tem uma visão de que equilíbrio é uma linha reta. Não, mas é uma balança que vai pendendo para os dois lados e a média ali que fica faz parte equilibrada. Lidar com coisas que você não gosta. Eu acho que assim, o projeto até das criptos, que já tem aí seus 10, 12, 13 anos, vai ser muito legal para os jovens. Talvez. É um mundo novo. É um mundo novo. A gente realmente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que daqui 20 anos seja todo mundo pagando em Bitcoin, a molecada dando chupa para nós velho, e a gente falando, pô, estamos correndo atrás. A gente vai correr atrás e beleza. Pode não ser, né? Eu acredito que como investidor e como trader, assim como vocês dois, eu só consigo, cara, fazer algo se eu consigo ter uma base histórica, que eu consiga ter um ponto de partida. Ou seja, eu tenho uma referência, foi igual no estudo que nós fizemos no Money Markets, o Jean começou e eu trouxe, não sei se você talvez tenha assistido, que eu trouxe, eu mostrei para o Pisc pessoalmente antes do Money Markets, o gráfico de 1973 do S&P, numa situação de mercado parecida com a que a gente está hoje. Petróleo porrando, inflação porrando, o que deu? Vai acontecer? Não sei. Ninguém sabe. Só que é o seguinte, já aconteceu e foi assim. Então, não é para previsão. Eu acho que as pessoas acabam criando esse viés de prever. Cara, eu uso mensurações. Você também usa no gráfico. Cara, pelo padrão que tá dando, tem uma probabilidade boa de chegar lá, mas a probabilidade ela não vai ser 100%. Pode não ser. Eu vou te dizer, eu falo isso muito com o pessoal, eu tenho ali as minhas coisas de longo prazo, a minha ideia é meio doida lá, mas o que acontece? É baseado em história. É baseado no histórico. Então, assim, desde que eu consigo analisar o mercado financeiro pela sua essência, esse comportamento prevalece. E cara, a gente viveu um momento parecido, eu estudei esse momento, a gente viveu um momento parecido e agora chegou a hora de eu participar desse momento. Cara, é muito diferente você participar. Sim. Um embrulho no estômago, você vê tudo lá para baixo. Só que assim, filho, você viu que historicamente aquilo acontece. Se der errado vai ser um buraco. Realmente, se der errado vai ser um buraco. Não vai ser a pá de cal, que eu não vou deixar, mas vai ser um buraco. Só que se historicamente, desde 1600 e bolota, isso acontece, se na minha vez der errado, cara, parabéns para mim, eu só estava na hora errada. Sim. Porque eu estou fazendo a coisa certa. E eu tendo essa consciência da coisa certa, eu tenho que aprender a lidar com isso. Mas essa parte de lidar, estudar uma coisa, saber uma coisa, viver e observar, legal, passei por isso. E agora participar, é uma experiência completamente diferente. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Vamos falar de fundamentalista. Então, falar um pouco de fundamentalista até nessa parte final do nosso bate-papo. Eu quero entender porque que ele tem os negócios milionários dele lá. Oi? Tá. Vamos. A gente tem que fechar com essa parte, é verdade. Antes da gente terminar, tem que falar do Jean Omília Onari. Assim, a própria parte tech, a computação como
a tecnologia, os computadores e a internet como ações, como empresa, é algo que tem seus 25 anos. Vai? Começou nos anos 90 Sim. E girou a bolha do .com, deu o crash e vem de novo um outro ciclo. A gente já tem uma história que a gente sabe contar o que houve com as techs. Só que se eu comparar com empresas... Vou espirrar. Se eu comparar com outras categorias como comunicações, como indústria, como material, como bens de consumo cíclico, não cíclico, né? Os staples, os discretionary, eu tenho menos histórico. Sim. A maioria, só segue minha linha de raciocínio aqui e a gente discute. A maioria dos grandes investidores de valor fizeram sua fortuna num hall de indústrias que estão desde a época deles, que eles começaram. Não tinha tecnologia nisso. Caras como o próprio Warren Buffett mesmo começaram a pôr o pé em tecnologia aos poucos. Na invenção da caneta estereográfica. Não, mas falando sério, assim, eles começaram a entrar em empresas de TI, Microsoft e outras, sim, aos poucos. Sim. Do mesmo jeito que a gente fala do Bitcoin. Começou a ver o comportamento aos poucos. No fundo, o que esses caras fazem é o que a gente está falando aqui. O cara faz o que ele olhou para o passado, o que ele tem uma base histórica de falar, cara, se eu compro essas empresas baratas aqui, as últimas 5 vezes que quem comprou empresa barata deu bom. Por que eu vou tentar agora comprar caro, que sempre que compraram caro não deu tão bom? Então quando chegar em barato eu compro. É o que você falou, talvez na minha vez não dê tão certo. Talvez eu compre barato, mas barato não era barato. O barato era bem mais lá embaixo. Então, especialmente em coisas novas, né? Novelties. As coisas novas vão sempre ser criadas. Vai ter outra tecnologia no futuro, daqui a pouco vai ter, sei lá. Vamos fazer um paralelo, rapidinho. Um paralelo entre as techs, a bolha, e o período de hoje com Bitcoin. Ou com cripto. Isso, com cripto. Qual é o paralelo? O que eu vejo? A gente, naquela época, a gente tinha um mercado tão embrionário, e era um mercado que era uma tecnologia que ela hoje passou a existir, a coexistir e a dominar. Né? Então, onde que eu vejo que as criptos estão? Existindo. Elas não estão ainda coexistindo e nem dominando. E muito longe de dominar. Sim. De fato, a níveis. Elas estão no nível dos anos 90. Aí qual é o problema? A seletividade. Quase todo mundo morreu. Qual era uma das maiores empresas .com nos anos 2000? Quem lembrar no chat, coloca aí. Então não posso falar, droga. Não, vamos falar uma. Aquela que eu tenho um e-mail. American Online, droga. Yahoo hoje não é porra nem... Desculpa, Yahoo. Não é porra... Cara, comparado com o tamanho que era Yahoo em 2000, Sim. American Online quebrou. Então, a seletividade é um problema. É um problema pelo período, pelo tempo. É um problema. A tecnologia é maravilhosa. Realmente Mas vai... eu tô falando, se a maior que era a American Online nos Estados Unidos quebrou, que garante que na seletividade o Bitcoin sobrevive? É exatamente isso. Hoje você ainda tira foto, mas você não tira. Ninguém está dizendo que não vai existir. Não. A gente está falando da... Vamos lá. O cripto e o blockchain... Blockchain é a tecnologia. Não morre mais. Não. Exato. É que nem... Hoje você tira foto, mas você não tira com uma Kodak. Você vai tirar com o seu celular, você vai tirar com... Vai ter... Claro que vai ter o pessoal da velha ali, os vintage que vai tirar. O vinil. Beleza, o cara do vinil. E aí tudo bem, cara. Mas... Não, como empresa não é uma potência mais. Qual que é o problema do Bitcoin em específico, dessa classe de ativo, aliás, da cripto? É porque eu não vejo valor em moeda, cara. É uma moeda. Se tiver uma empresa que aquela empresa é especializada no mundo, por exemplo, do Ethereum, um metaverso. Se você vê o Ethereum como uma tecnologia e o que você está comprando, na verdade, é o preço da ação do Ethereum? Não, eu estou comprando a moeda Ethereum ou eu estou comprando uma empresa que está fazendo uma tecnologia para participar do mundo do Ethereum? Você está comprando a moeda. Então eu estou comprando a moeda. Se eu estiver comprando, por exemplo, Meta, aí eu estou comprando alguém que está fazendo uma tecnologia para trabalhar ali dentro. Beleza. Mas você está vendo porque como você tem um número de coisas para analisar muito maior? Então você tem, quais as empresas que estão aqui, né, usando a plataforma? Perfeito. Essas aqui, olha só como essa empresa está indo para frente, está sólida. Cara, ela vai ajudar no valor daquilo lá. Exato. Então você consegue ter uma base, pelo menos. Quando a coisa é só no idealismo, quer dizer, complica. Então, só para entender, se o Google inventasse uma cripto, você não compraria a moeda do Google, você compraria Google. Sim.
Se você achar, vamos dizer que se o Google tivesse criado o blockchain, você ia comprar ações do Google, não a moeda que saiu do blockchain dele. Sim. Entendi. Acho que é um raciocínio por causa da geração de valor. Exato. Eu tenho que ter um crescimento patrimonial. Eu tenho que ter o patrimônio, eu tenho que ter isso para. Senão, eu tô comprando o quê? Você é muito velho, cara. Você é cringe. Maldito cringe. Malditos cringe. Maldito. Mas esse é o pensamento que eu tenho, cara. Esse que é o pensamento. Você nasceu nos anos 90, por exemplo, né? Sim. Pelo menos não é dos anos 2000, não é milênio. Por exemplo, Nossa, quanto que ódio, cara. Quanto preconceito nesse coração. Você não tem filha, não? Tenho. Então, você acha que elas são o quê? Geração Z, sei lá. J? Eu não sou. Se ele é cringe, você é geração romana, de algarismo romano. Exato. Provavelmente sim. Geração de valor. Eu queria. Daria um bom nome de marketing. Já usar. Já tem, ixi, já tem pra caramba. Falando em geração de valor, eu queria pra gente fazer um wrap-up. Wrap-up. É aquele negócio de comer, né? Que é rapidinho. Né? A Lucy gosta, ela comprava isso. Ela tá ouvindo Iron Maiden, não vai escutar, gente. Quando eu, ao longo desse nosso tempo junto, o Jean hoje tá comigo num projeto, no meu projeto, a gente tá construindo um projeto novo também. E nesse tempo que a gente se conhece, trabalha junto, na verdade, contando do meu lado, o Jean... Meu gerente. O Jean saiu da escola de inglês e hoje trabalha com a gente no SST. Então, esse tecnicamente é o seu segundo emprego, entre aspas. Sim, fora a empresa que eu abri com a Camila, sim. Com o seu namorado? Foi. Legal. O Jean começou a me falar de um negócio que eu não fazia. E... Vai? Eu já começou a falar de um negócio que eu não fazia. Mas eu experimentei. Ele despertou dentro de mim. Despertou dentro de mim uma vontade lá dentro. De experimentar. E foi gostoso? Foi bom? Foi bom. Tá. Foi bom. Que bom. Pelo menos você matou a curiosidade e ainda, né, descobriu algo novo. Gente, turminha que opera com pisca e que anda com pisca. O que está acontecendo com ele, tá? Eu não sei o que está acontecendo com ele, não. Com pisca. Que bom. Que bom que ele está assim, mais humano, né? Pisca não. Jean. Você trouxe um conhecimento muito legal que eu sabia que um cara que eu conhecia que fazia era o Pulga, mas ele só contava os louros, ele nunca falava necessariamente... ele só montava a boleta, ele não dava o setup. Vagabundo! Acabou, não! E você me contou como você faz. Eu queria que você contasse só um pouco dessa história que você tem com o seu gerenciamento de cartões de crédito e milhas. Só pra dar um contexto pra galera do que é isso. Tá. Como é que surgiu isso? Então, eu fui assistindo uma série que o Garuf tinha me indicado, não lembro agora o nome da série, mas foi uma série que ele tinha me indicado. Joanna Huffman. Não. Falava um pouco sobre crédito e tudo mais. E... A história do dinheiro. Acho que foi. E eu achei aquela série, depois eu parei pra pensar assim, o que eu pago com meu dinheiro, eu também poderia pagar o mesmo preço em crédito. Em crédito eu faço milha, pagando no dinheiro não. E eu era muito caro do cartão de débito, tudo eu pagava no débito, não tinha nada. Eu ainda sou esse cara, me ajuda, por favor. E aí eu parei pra pensar, falei assim, cara, se eu pagar as coisas como eu pago hoje à vista, só que ao invés de eu pagar no cartão de débito, eu pago no crédito e coloco esse dinheiro em outra conta rendendo no CDB, eu já ganho alguma coisinha ali. E começou daí. Então tudo... Pera, não, mas vamos só explicar. Pera aí, você foi muito por cima. Só pra explicar até pro Pisque a lógica. O Pulga faz isso também. Eu vi ele fazendo pessoalmente, tá? Eu tava do lado dele. Só pra você entender o que é. Eu tava do lado dele, acho que no Santa Luzia, no mercado. A gente comprou vinho pra viajar pra praia. Achei que era quando você quase levou um tiro de 12. Não, foi quando a gente foi pra Maresias, comprou um monte de coisa, vinho, bebida e tal. Deu R$1.000 e tantos no supermercado. Aí ele pegou o cartão. Aí ele, parcela. Eu olhei pro Pulga e falei assim, que porra é essa, Pulga? O que tá acontecendo, irmão? Você é só de banco, mano. Aí a mulher, parcela até 6 sem juros. Pode parcelar em 6. Ele passou em 6 no cartão. Abriu o aplicativo Coisa de probe.
abriu o aplicativo do banco na hora, pegou o dinheiro que ele ia gastar no supermercado e colocou numa aplicação. O que ele fez? Ele trabalhou o dinheiro do supermercado. Tá, como é que é? É o seguinte, ó. É o seguinte, ó. Por exemplo, eu fiz isso com um tempo atrás quando eu fui comprar roupa. Então fui lá, comprei um monte de camiseta, deu R$400 no total. Falei assim, quantas vezes você parcela sem juros? Ela, 10 vezes. Falei, perfeito, passa em 10. Passei no crédito, sem juros, em 10 vezes. Sim. Né? Eu tinha esse dinheiro na minha conta à vista, para pagar à vista. Então, eu peguei esse dinheiro, esses R$400, e coloquei, por exemplo, no CDB 100% CDI. Coloquei lá. CDB é o que eu chamo de conta fatura. Coloquei lá nesse CDB a 100% CDI. Pronto. Eu só vou tirar desse dinheiro quando eu tiver que pagar minhas faturas. Aí eu vou lá, tiro mês que vier R$40 e fico rendendo no restante. Agora eu entendi. Você fica com a sobra do rendimento? Você fica com a sobra do rendimento. Exato. Nossa, como o Pisca é burro, não sabia. Não sabia, não. Desculpa. Não, mas isso exige uma disciplina ninja. Mas você consegue diminuir o custo de vida absurdo também, principalmente com juros agora. Que quando você fala, tipo, porra, caralho, como eu sou idiota que eu não pensei nisso. Mas realmente, não tem hábito. É isso. Essa é uma das coisas que você faz. Sim. Aí começou aí. Depois eu comecei... Opções de... Agora eu faço opções. Inclusive, Pisca, até vale a dica pro pessoal. De milhas. Se você pedir desconto à vista e o desconto à vista não for maior do que a taxa de juros que você consegue no banco, no seu CDB, aí faz isso. Faz o parcelado no máximo sem juros e trabalha o dinheiro dos caras. Disciplina animal, o dinheiro parcelado. Não vai se alavancar em crédito. Vai gastar, daqui a pouco tá pagando, como é que é, aquele mínimo do... Não, tá todo fudido. Todo mês você tem que sacar 40 e pagar o pedacinho da fatura. Você saca tudo que você tem ali e paga. Vai alavancar a vida. Aí é embaçado se alavancar. Aí começou aí. Depois eu comecei a pesquisar algumas coisas sobre crédito e milhas, qual cartão que eu teria que ter, qual cartão era melhor eu ter para poder fazer esse tipo de coisa. Porque muda, né? Dependendo do... Sim, muda a pontuação e tudo. E aí eu comecei a ver que dava para eu vender as milhas. Então, sempre que eu fazia isso, eu ganhava um pouquinho de milha. E aí eu ia conseguir vender elas ainda. 1, 2, 3 milhas? Exato. Seu vagabundo. E aí 1, 2, 3 milhas vai lá e compra de mim e aí vende as passagens. E outras tretas aí, outros setups. Sim. Vários outros setups. Exato. Eu subi de 100 e poucas mil milhas que eu tava para mais de 500 mil de milhas. Com esses setups que eu já falo. Pega daqui, põe pra cá tem bônus, volta pra lá. Quem gira bastante dinheiro, gira no sentido de estar sempre... Não, aí é porque aí tem, por exemplo... Não, giro. Não, aí, por exemplo, tem operações que eu compro milha em um lugar... Vou lá, transfiro para outro, nisso eu ganho 100% de bonificação. E aí você já vende. E aí eu já tenho o dobro, vendo, e aí com o preço que eu vendi, eu vou lá e pago essa primeira que eu comprei. Eu vou assistir para anotar e depois você me ensina no Você abre um spread, você pega uma oportunidade que você transferindo de um lugar para o outro, você ganha 100%. E esse lugar te vende as milhas. Então você compra, paga com cartão, transfere para outro lugar, dobrou as tuas milhas, você vende no 1, 2, 3 milhas e você fecha o spread e ganha o dinheiro no spread. E aí quem compra ainda compra mais barato, no 1, 2, 3 milhas. Nosso novo patrocinador. Não. Ou o novo bloqueado, que vai bloquear nossas contas. Sem processo, por favor. É totalmente legal isso, tá? É legal. Patrocina nós aí. É um marketplace. Então... São jeitos inteligentes de ganhar dinheiro. Porque tudo que você está fazendo é tudo legal, é só uma maneira inteligente de... Isso é o bichão mesmo, hein? E todo o dinheiro que eu fiz, todo o dinheiro que eu fui fazendo nessas milhas aí, eu já colocava para investir na carteira. Então, o meu dinheiro da carteira de investimentos, eu sempre dava uma regada com esse dinheiro a mais que eu fazia nas milhas, sempre. Para não precisar... Para você que acha que é pouco, cara, a gente vive de acumulação. A gente vai acumulando aos poucos o que sobra. O Nagas assim, então, ele vive de acumulação também. Porque ele acumula comida. Ele acumula trash, ele acumula caixa de papelão, saco de lixo. Ele já está ensinando coisa errada para ela. Já deve estar ensinando. Olha lá, já tem escova de dente na mesa dela, olha lá. Já tem outras coisas ali já. Escova de dente? Agora você inventou. Não, é uma coisa rosa. É um marca-texto. É um marca-texto. É o que a Lúcia usa para ferrar seus livros. Provavelmente ela tá ouvindo Iron Maiden e não tá nem sabendo o que ele tá falando. Cara, dá trabalho fazer todo esse gerenciamento assim ou não? Da vida, assim?
É que é o seguinte, você não vai começar tudo de uma vez. Pô, começa de pouquinho, entende? Pelo menos aprende a usar o seu cartão de crédito ao invés do de débito. Primeira coisa que você vai aprender. Depois você vai aprendendo a trabalhar essas milhas e tudo mais. E aí vai melhorando ali as coisas. Mas na época que eu comecei, no tempo que eu comecei, eu estava ganhando R$1.500. Eu tinha R$1.500 de renda. E isso me dava um extra que, em média, me dava mais R$200, R$300. Então, pô, cara, pra mim fazia uma diferença monstruosa no que eu ia investir. Porque se eu conseguia, naquele tempo, tirar R$300 desses 1.500, agora eu tinha 600 para investir ao invés de 300. Então já é uma mudança absurda do que eu investia para o que eu comecei a investir depois que eu comecei a trabalhar bem o crédito. Maravilha dos juros decompostos. Então, para mim, começou a valer muito a pena por conta disso. Ficou muito agradável para eu fazer as coisas. Muito legal, Jean. Eu vou, inclusive, vir aqui. Pode vir com a câmera 22, 24 do PISC. A câmera do PISC é 24. Oferecimento Fred Mercury prateado. Não é prateado, não. Isso aqui é presente dos experts. Que bonitinho. Parabéns. Vou pedir para vocês deixarem aí um like nesse podcast. Já é um cara que é, muito junto nosso, tem um monte de conhecimento, cara muito esforçado, ajuda muito todo mundo na comunidade, é uma puta adição aqui pro SST. Cara, realmente, ainda bem que o cara não soube contar seus abdominais. Eu acho que isso tudo. Fala isso pro colesterol dele. Bom, é verdade. Agora tá gordo, não precisa nem fazer 10. Gente, olha só. Se você... Eu acho que esse podcast ele vai muito além do trade. Na verdade, técnica, setup, a gente nem falou muito. Vai muito mais de como fazer o dinheiro fazer dinheiro. Então, Sim. Esse podcast vale muito para você mandar no grupo da tua família, para aquela sua tia. Educação financeira, cara, os detalhes. Cara, é pensamento inteligente de como fazer a grana acontecer. Então, pega esse vídeo, comenta aqui embaixo, tá? Fala um pouquinho pra mim se você curtiu o vídeo, se pegou alguma sacada. A sacada do cartão de crédito é uma baita sacada. As sacadas que você pegou aqui no vídeo. Vai ter na descrição desse vídeo o link das redes do Jean para você acompanhar o trabalho do Jean, tá? Eu quero que você deixe o like também, fortalecer o projeto do podcast. Tem muita gente legal que está na lista para vir aqui conversar com a gente. O Jean e o PISC dividem comigo a mesa. Às vezes a gente tá junto também. Se vier alguém, os dois vão estar junto também. A gente aqui é a doideira aqui nesse podcast. A gente não brigou, tá? A gente não é brigado, é verdade. Deve deixar claro aí. Nossa, por quê? Não aparece Não, quando o PISC sumiu do podcast porque eu roubei o lugar dele, essa foi a narrativa passada. Não, todo mundo rouba. Só tem ladrão aqui dentro da SST. Eu roubei o SST do João, você roubou o podcast do PISC. E assim vai. Um rouba a frase do outro. E assim a quadrilha segue. E assim... O PISC faz aniversário em julho, festa julina. Não tem julina. Se o carnaval pode ser em dezembro, atrasado, quase. né? Tem festa julina também. Gente, queria agradecer muito, Jean, você ter contado um pouco da sua história pra gente, muito legal. Cara, prazer trabalhar contigo. Dividir a mesa com você e o nosso projeto todo dia aqui no SST, na nossa grande família aqui maluca de gente doida que tá aqui. E agradecer você também, PISC. Pelo quê? Cara, eu acho que você... Gente, pessoal... Pede desculpa por mim. Desculpa pelo PISC. Obrigado. O pessoal que acompanha o PISC, tá lá com ele na sala, no projeto dele, tá... Ele tá estranho, vocês não acham? Não. Ele tá meio furifunfelas. Ele tá furufunfalas. Ele tá Tchutchum Klein. Eu acho que ele tem... Como é que é? Tchutchum Klein, hein? Você não lembra o negócio da Branca de Neve? Fun Klein. Lembra? Nunca fui pra Disney. Você lembra, né? Isso é quadrilha? Então, é da Branca de... Não, quando Branca os de 7 Neve, anões estavam... São 8 anões aí. Tá vendo? Cara, é muito errado, mano. Não, é muito errado, cara. É muito errado. Velho. É muito errado. O PISC tá estranho, Você gente. incluiu a Branca de Neve. O que vocês estão fazendo com o PISC? Conta pra mim aí no chat.
que tá acontecendo com o Pisque, cara? Ele tá comendo palhacitos no café da manhã. Não é possível, cara. Essa sua dieta do seu café da manhã tá maravilhosa, tá? Eu tô tentando virar vegano. Você vai comer carne, então? Não, tô fracassando. Tá certo, tudo bem. Gente, um grande abraço para todos. Continue acompanhando a programação aqui do canal. Sempre bastante conteúdo de trading, de mercado. Coisa pra caramba aí. A gente tem quase todo dia alguma coisa rolando aqui. Deixe seu like, passa o vídeo pra frente. Passa. É muito amplo. Acho que é um papo que dá pra todo mundo saber, toda a família saber. Vai ajudar muito todos vocês. Um abraço para todos. Valeu. Valeu!